Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu sou o Rodrigo, meio gripadinho hoje, nesta manhã que vos falo, mas estou aqui de coração aberto para a gente falar um pouco sobre o tema que eu mais gosto, que é a área de investimentos, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre as vagas, sobre as oportunidades na área de investimentos. Eu vou mostrar para vocês aqui como encontrar a sua vaga na área de investimentos de uma forma simples e sozinho, tá? Sem precisar da minha ajuda. E o nosso querido mentorado, e que já foi mentorado um dia também, e vai estar de novo aqui na nossa mentoria, e vai entrar na mentoria de novo, é o Guilherme Fondini, que está trabalhando na área de investimentos do Bradesco. Ele vai contar um pouco sobre o dia a dia dele como especialista. Porque às vezes, pessoal, eu, Rodrigo, aqui, falando para vocês como que é o dia a dia do especialista, até porque eu sou ainda, né, da área de investimentos, às vezes os gurus da internet eles já foram um dia. Eu sou ainda da área de investimentos, só que a minha área de investimentos é um pouco diferente da de vocês, que vocês querem ir para o CLT. Eu trabalho com outras pessoas que também saíram do banco para montar um escritório. Então, eu quero saber do Gui, até porque o Bradesco, falar para você, eu tenho uma curiosidade enorme para saber como que é o dia a dia dele lá, como que ele conseguiu entrar lá, porque para mim, quando eu trabalhava lá, era algo super remoto. E o Gui, antes da gente começar a olhar as vagas, como vocês encontram vagas, o Gui vai dar uma palhinha aqui para nós. Gui, muito bom dia para você, obrigado pelo seu tempo, né? O Gui é tipo o cara que mal começou a mentoria já está sendo alugado pelo mentor, né? Em vez de escutar, ele veio falar com vocês aqui. Só que é um cara que ele já está um passo à frente. E eu costumo dizer que para a gente ajudar alguém, para a gente ensinar alguém, a gente só precisa estar um degrau na frente da pessoa, uma página na frente da pessoa. Eu não costumo dizer, quem costuma dizer isso é o meu mentor. Russell Brunson, eu já ia roubar a frase do cara. Então vamos dar os créditos e deixar o Gui falar. Muito bom dia, Gui. Obrigado pelo seu tempo. Bom dia, eu que agradeço aí a oportunidade, né? Sou muito grato ao Rodrigo Arboes, à Escola Você Bancário, que acompanhou minha trajetória desde o início de certificação, né? Então, eu que tenho a gratidão aí e sempre que precisar do meu tempo estarei disponível aí para vocês aí. Então, o nosso dia a dia, ele é bem mais tranquilo do que uma agência. Entretanto, não deixa de ser corrido também, porque temos que inovar, temos que ir em busca das informações que muda constantemente, diariamente. Então, isso daí é muito importante sempre estar atualizado em questão do cenário, porque é uma coisa que muda em questão de minutos, né? Inclusive, eu estava até acompanhando você no Instagram recentemente, você postou uma publicagem do gestor da SPX, comentando do apoio dele em questão de governo, tudo. Foi uma coisa que nós ficamos bem cautelosos mesmo para poder comentar, que foi esses meses aí de eleições, né? E o gestor da SPX, nossa, eu sou muito fã dele, tudo, e você postou uma postagem dele. Ainda bem que o fundo dele é multimercado, né? Então ele consegue mudar a estratégia rapidamente quando ele precisa. Então, nosso dia a dia é isso daí. É cliente questionando toda hora, querendo entender por que está dando negativo, sendo que há um mês atrás nós havíamos comentado alguma coisa de cenário que poderia dar o up naquele fundo de investimento e posteriormente acabou dando negativo. Então, são essas preocupações de indicar o melhor para o cliente, até mesmo em questão longo prazo, mas só que nós já sabemos como são clientes, eles querem uma coisa rápida, né? Não quer às vezes esperar e não consegue acompanhar a volatilidade também. Olha que Então, por isso interessante que é o que o Gui falou, pessoal. Para quem está chegando interessante, hein, Gui? agora, o Guilherme, ele é um cara que é o seguinte, apesar de ele ser aluno dessa mentoria que a gente lançou agora, a gente pré-lançou agora, né? Ele também já é um especialista do Bradesco, né? A gente participou da trajetória dele de entrada lá na área de investimentos, ele foi nosso aluno também. E hoje ele está aqui, daqui a pouco, curiosamente, eu quero entender por que você voltou, sendo que você já está na área, né? Porque geralmente as pessoas que me procuram querem entrar nessa área, né? Mas nem é a pauta agora, eu quero saber mais sobre o que você falou agora Sim. do Rogério Xavier, né? O, Isso, o gestor. que o Gui tá falando, galera, para quem tá chegando agora, né? Porque senão fica meio perdido aqui, é o seguinte: a Tainara é mentorada também. A Tainara foi uma das primeiras pessoas a entrarem. O que o Gui tá falando, pessoal, é sobre o dia a dia, de como lidar com o cliente na hora de falar de uma volatilidade. Quando ele fala uma volatilidade, é quando. É que volatilidade é para cima e é para baixo, mas quando o cliente fica desesperado, obviamente é porque a volatilidade foi para baixo, né? Então o dinheiro caiu. E esse gestor que eu compartilhei no Instagram recentemente, o Rogério Xavier, na minha opinião, ele. Se ele não for. Não, melhor ele não é, mas ele está entre os melhores gestores do Brasil. É um cara que mora, pra você ter ideia, não sei se você conhece a história da SPX, que é uma gestora, né, uma asset management. Os caras moram fora do país, os gestores. Eles moram, se eu não me engano, em Londres, porque além de terem acesso à tecnologia que nós temos, os caras querem estar com o pé lá fora para saber o que está acontecendo e como se posicionar nos fundos deles. E nós, como especialistas, temos que conhecer um pouco sobre essa história.
E Gui, como que foi lidar com essa situação? Porque a SPX, pessoal, para quem não sabe, se não me engano, o Nimitz é o mais agressivo? Não, não foi o Nimitz que perdeu 10%, né? Foi Foi o Nix, né? o SPX Nimitz. Aqui em cada banco eles colocam um nome, Isso, esse daí, Nix. né? Não, tá, mas você falou a verdade. O gestor, ele é sensacional, né? E assim, é um dos fundos que eu acredito muito, muito mesmo, embora tenha essa volatilidade, o gestor percebeu e já fez todas as mudanças pelo fato de ser um fundo multimercado. Mas eu achei muito interessante você ter postado, porque é uma coisa que repercutiu bastante pelo fato de você ter tido uma rentabilidade muito bacana e, de repente, ele começar a ter a volatilidade negativa. Mas é aquilo que eu tô falando, é questão de tempo, tem que esperar mesmo, tudo, confiar, porque o gestor realmente ele é sensacional. Como que é lidar com os E ele gerentes? fez, Além do cliente, né? Você como especialista no banco, né? sim, temos o gerente. Quando nós trabalhamos em banco, galera, vocês que já são, a maioria de vocês bancário querem ser, quando a gente trabalha em banco como especialista, além de ter um contato com o cliente, ainda que ele seja da nossa carteira de clientes do especialista, você também tem que lidar com o gerente de relacionamento. Que muitas vezes, assim como eu também já fui, o Gui foi há pouco tempo, o Gui era gerente do Exclusive do Bradesco, o gerente ele também não entende muito de investimentos. Então ele vai ficar, tá caindo o dinheiro do cliente, aquele fundo que você indicou é uma roubada, enfim. Como que é essa questão? Acontece também, Gui? Como que é isso? Acontece, é normal, porque é a preocupação do gerente para com o cliente. Então, isso é normal mesmo, né? E outra, a rotina de um gerente não é uma rotina só focada em um Investimento. único, em um único produto, não. Os gerentes fazem muitas coisas, então é normal eles entrarem em contato, perguntando, questionando, querendo entender para poder dar um parecer para o cliente. Então, isso é normal, é preocupação. Acredito mais que seja uma preocupação, não um questionamento. Fala assim, nossa, você acabou indicando, como que eu vou explicar para o cliente? Uma preocupação. Então, isso significa também que o gerente está antenado e está preocupado com o cliente. Então, é muito bacana isso, porque o cliente se vê que ele está recebendo atenção tanto do assessor de investimento, especialista de investimentos, quanto do gerente. Então, isso é bem bacana. E hoje em dia, os gerentes, o banco, ele já percebeu a importância de ter o especialista de investimentos para ter o contato com o cliente. Então, isso facilita muito, muito mesmo. Hoje é muito mais fácil um relacionamento entre o especialista e o gerente. Acredito que na sua época era um pouco mais complicado, mais difícil isso, né? Mas hoje em dia não, todos estão de braços abertos para poder acolher mesmo os investidores aí, os nossos clientes. Na minha época, Gui, era mais complicado, né? Você falou sobre isso, né? Sim, Sobre a complicação. Na minha época era mais complicado, galera, mas assim, o fato de eu já ter trabalhado muitos anos em agência, como gerente, como assistente, também fui no Bradescão, né? Que é o gerente Prime e assistente, né? Uma habilidade do cara, eu nunca vou esquecer, sim. achava até engraçado. O fato da gente já ter sido gerente, já ter trabalhado em agência, a gente consegue falar a mesma língua do cara. Então, qual que é a grande diferença? Peraí, rapidão. Qual que é a grande diferença? A grande diferença é que você que nunca trabalhou em agência, você vai precisar aprender a entender o que. Porque você tem alguns clientes, tem um cliente mesmo do banco, o investidor, e você tem um cliente interno. Quem que é o seu cliente interno? É o gerente de relacionamento. Muitas vezes, eu não sei se acho que esse tipo de pergunta é até meio comprometedor, eu não vou fazer para o Gui essa pergunta, mas eu vou falar de mim, né, por mim mesmo. Então, para ele não se complicar aí, porque ele trabalha no banco ainda. Mas no meu caso, eu já tive casos em algumas instituições, que eu também não vou falar o nome de qual, de o gerente ter uma meta abusiva de previdência e o cliente ser nosso, não ser meu, nem dele, é nosso. Tipo, eu atendo o cliente como especialista, o gerente precisa bater meta de prévio. Então eu tinha que colocar prévio para dentro para ajudar o gerente a bater a meta dele, né? E aí tinha alguns assessores que faziam isso de uma forma irresponsável. Tipo, não quero ter problema com o GR, eu vou lá e vou entubar prévio no cliente. Mas você é um especialista, galera. Você não tem meta de produto. A sua meta é fazer o melhor para o cliente. Mano, mas o gerente é meu parceiro. Legal, ele é seu parceiro. Então você vai fazer previdência para ajudar ele, mas você vai fazer na dose certa. Isso é um desafio muito grande, né? Gui, se você não quiser falar sobre esse tema mais a fundo, nem precisa falar, tá? Porque eu sei que você trabalha lá ainda, então às vezes pode ter alguém que use de má fé, então eu vou falar dos bancos em que eu trabalhei. Acho que essa parte é melhor eu falar, porque eu não tenho rabo preso. O, o que acontece, galera? Às vezes o GR tem uma meta, e você tem que ficar entubando a meta dele. Você, como especialista, inclusive isso, a gente vai falar muito sobre isso na mentoria, tem formas de você conseguir ajudar o gerente, que é o seu cliente interno, né? Se você ficar bem com ele, sem prejudicar o cliente.
Porque você está lá 8 horas por dia. Não adianta você ser especialista só para falar que é. Só para ser pomposão, bonitão, bonitona, bonitão. Você vai ser um cara que vai falar com o seu cliente, vai fazer a sua agenda, que o Gui vai falar mais sobre isso, como que é a agenda, a rotina do especialista. E na hora de alocar, você vai fazer o melhor para o seu cliente. E o gerente vai falar, pô, mas você colocou só 100 mil de prévio, minha meta é 1 milhão. Calma, amigão, a gente vai fazer 100 mil para ele, porque 100 mil para ele faz sentido. No próximo a gente tenta fazer mais 100, mais 200, mais 500, depende do tamanho do cliente. Então, essa parte eu preferia eu mesmo falar, mas é isso, né, Gui? Basicamente, né? A parte de você fazer o certo pelo cliente, né? Não, mas isso daí está muito mudado mesmo. Nós trabalhamos em prol do cliente mesmo, né? Então, teve muitas mudanças no mundo de investimentos nas duas visões, assim, das nossas visões e das visões dos clientes, as pessoas são mais entendidas. Então, teve muitas mudanças no decorrer do tempo. Então, que bom que no Bra tá assim, que tem banco que não tá, tá bem, bem complicado. Então, galera, ó, quem for especialista no Bra já tem um ponto a melhorar, um ponto que já melhorou aí, já não tem esse conflito, já não é tão intensificado quanto. É que eu já escutei de outros alunos, tá, Gui? Essa Sim, queixa, se sendo não, muito sincero, mas é que faz não, um. Vai faz fazer uma parte, mas tem mudanças, né? Assim, eu acho que mudou pergunta muito. para a senhora. É, aí, No de ver Bra uma. eu não fui especialista, galera. Eu fui especialista só no Santander e no Itaú. E na XP Inc. como funcionário e agora como autônomo, né? Opa, peraí que eu acho que eu mutei o Gui sem querer, peraí. Gui, te mutei aí, cara. Desculpa. Voltou. Não, sem O... problema. Voltando. Então, assim, de forma resumida, essa parte que a gente falou até aqui, o papel do especialista é fazer o que é melhor para o cliente e também equilibrar ali com o gerente, alinhar, né? A gente tem um papel, nós, você, Gui, agora que já está na área, como especialista de educação, um papel educacional também. Se você puder, você, quando você estiver na área de investimentos, puder promover morning call com seus especialistas, com seus gerentes da sua região, sei lá é regional ou você atende qualquer cliente? Aqui? Como que é o esquema lá no Bra? Não, não, é por região, regional também, né? Atendemos regiões, assim, não é Ah, qualquer cliente, não. É específico de determinadas agências, entendi. carteira, né, de clientes mesmo. Então você pode, mas você tem que, os gerentes dividem a carteira com você, né? Eles são o gerente da conta e você é o gerente de investimento, basicamente, né? Isso, basicamente isso daí mesmo. Perfeito, mas só que não sou o único especialista daquele gerente, às vezes temos outro especialista junto também. Ah, tá. O Braga, então, não carteirizou ainda o modelo, não encarteirou os clientes para o especialista. O especialista atende a região de Isso, gerentes. É isso, né? isso mesmo, mistura, né? E às vezes é eu, especialista, e o Lucas também. Legal. Legal. É um modelo parecido com o primeiro modelo que eu atendi no Itaú, que era, a gente chama de clusterizado, né? Eu atendia, por exemplo, Sorocaba, Ah, Assis, Bauru, atendia as regionais. E aí, quando eu sim, estava de sim. férias, ou folga, ou qualquer outra razão, algum outro colega da equipe atendia. Uma delas é a Ah, Elaine, que hoje é professora nossa aqui também. Você teve aula com ela, você conhece ela, Elaine. sim, sim, é sensacional. O Gui, e como que foi o seu processo para entrar lá? Como que foi a entrevista, né? Eu acompanhei isso de perto, mas eu queria que você conversasse com o pessoal aqui. A entrevista eu achei bem tranquila, porque eu já estava falando as coisas com convicções, né, pelo fato de ter aprendido bastante aí com vocês, inclusive a aula de derivativos, o professor Samuel, sensacional. Inclusive, eu vi que ele gravou esses dias um vídeo, né, de previdência para o Santander. Então, você Ele vê que virou realmente... homem de investimento lá. Ele é o cara que aparece nas carteiras lá. Ele tá bem famosão. Ah, E tá ele vendo merece, viu? O só? cara é bom, né, meu? Não, ele é sensacional, ele se ensina muito bem, ele tem paciência, ele sabe falar tudo. Então, a questão de saber falar, falar as coisas com convicções ajudou bastante, e muito, muito mesmo, assim. Eu já tinha tido toda uma preparação com vocês, tudo, então foi bem tranquilo mesmo, assim. Foi fácil de poder apresentar a carteira, saber os percentuais de cada fundo, então foi bem bacana mesmo. Saber diversificar de acordo com o perfil do cliente, sempre trabalhando de acordo com o perfil do cliente. Isso daí foi sensacional, que ajudou bastante. Saber que para poder indicar um cliente para algum investimento, você saber que se ele estava adepto àquele perfil mesmo. Gostei de saber, gostei de ver que você tá bem afiado no tema aí, Gui. O, a entrevista rola uma simulaçãozinha de carteira lá? Rola um. Sim, sim, de uma Entendi. apresentação, de acordo com o Aí, cenário, galera, tudo. atenção, ó. Ainda na época que eu fiz a apresentação, nós estávamos ainda em alta da taxa de juros, né? Acreditando aí numa alta da Selic, tudo, então foi tranquilo mesmo.
Legal, ó, o Vinícius entrou aqui, o Castelhano. Bom dia, Vinícius. Legal. E aí, e além da parte técnica, como que você se preparou? Fala para nós aqui, como que você se preparou para essa entrevista? Eu lembro que a gente teve call, conversou, mas assim, eu quero que você fale para a galera. Como que você se preparou? Você leu a carta? Você foi lá no site do banco e pegou a recomendação? Porque às vezes o pessoal acha que Isso. é um negócio super mirabolante, né? A entrevista. Não, não é Não, necessariamente. não. Não, não. Como foi mais seleção interna, então é um pouco mais diferente do que externa, né? Externa, obviamente, tem que exigir um pouco mais, porque você já está contratando no mercado, né? Então, tem que vir Já vai aí ganhar mais mais, preparado. né? Então, tem que vir mais preparado em questão disso daí. Foi muito simples mesmo, assim, questão. O próprio sistema do banco é super completo, complexo, então tem as informações devidas. Você não precisa ir buscar informações afora. Tá certo, se você for buscar informações afora, você vai ter mais credibilidade para poder falar. Mas dentro da intranet já tem as informações resumidas, o que você precisa, o que o cliente perguntar estará lá. Se às vezes não estiver, você busca afora, mas já tem tudo, já tem as indicações feitas pelos nossos gestores, tudo, as carteiras recomendadas, então se torna uma coisa fácil. É só você ter força de vontade, querer pesquisar, que você vai encontrar tudo dentro da intranet. Então já ó, a parte de investimentos já era uma coisa que eu acompanhava antes mesmo de fazer a entrevista, né? Porque o banco ele traz um todo para nós. É só nós irmos atrás e buscar mesmo. Então, sempre eu já acompanhava. Não ia tão a fundo, porque é aquilo que eu falei, gerente não faz só uma única coisa, faz diversas coisas também. Boa, muito bom. É isso aí, Gui. Como que você se sente hoje após ter ingressado nessa área, ter saído da agência? Eu lembro que o Gui, pessoal, assim, ele é um ponto fora da curva, tá? Quando o Gui foi nosso aluno, né, ele foi nosso aluno algumas vezes, né, em alguns treinamentos já. E agora de novo. Mas quando o Gui começou, ele sempre foi um cara que adorava ser gerente de relacionamento. Eu até falava, mano, tem certeza que você adora mesmo isso aí? E o bicho adorava ser gerente de relacionamento. Meus clientes adoram ele, os assessores. Eu até brincava, porque quando ele vinha Final para de o ano, o cara que mais ganha presente é ele. exatamente, o cara que mais ganha presente. Vende Cara, tudo, e bate a meta dos outros, e bate a dele. E aí, quando ele veio falar para mim que ele queria entrar na área de investimentos, apesar, eu sei, sempre fez curso com a gente, CEA e tal, mas aí quando ele veio falar, Rô, quero entrar na área de investimentos, eu falei, caraca, você? Mas você adora CGR? E aí eu queria entender, um ponto curioso meu, Gui. Por qual que te motivou a ser um especialista, a sair da agência que você eu não tenho problema nenhum em dizer, apesar de eu performar na agência, eu tinha minhas entregas e tudo mais, os troféuzinhos, né, os pezinhos de papel, medalhas, essas coisas. Eu não gostava Sim, tanto, não, cara. Eu me sentia mal, principalmente depois que eu já tinha sério. Puta, tem que vender capitalização, cobrar renegociação. Vai estar num saco, né? Vamos falar português claro aqui. Mas o Gui é um cara que ele adorava, gente. Ele adorava ser gerente. Olha isso, pessoal. Pede pra trocar com ele. Quem quer trocar com o Gui aqui? Comenta, eu quero. Quem quer trocar de cadeira com o Gui? Vamos lá, Gui, então, conta na, pra nós aí. na verdade, assim, realmente, nossa, eu amava ser gerente. Inclusive, ontem teve uma situação de ó, de uma cliente me procurar no WhatsApp. Já tem um tempo que eu saí da carteira, tem mais ou menos 7 meses. Aí ela tinha o meu contato pessoal para eu poder ajudar ela. Então, isso daí é muito legal. Realmente, eu gostava de ser gerente pelo fato de ter empatia, se colocar no lugar do cliente, poder ajudar, tudo. E quando eu precisava, os clientes também me ajudavam. E realmente eu gostava muito, muito mesmo. Porém, por que que eu quis fazer essa mudança? Foi mais pensando no meu lado profissional, vendo aí as mudanças decorrentes nas agências físicas, nós acompanhamos bastante agências fechando, então eu falei, não, preciso dar um up, não adianta eu ficar só preocupando, sem preocupando, vamos supor, empatia e deixar o meu lado profissional de lado. E a área de investimento, muito pelo ao oposto das agências, né, que as agências você vê a quantidade aí diminuindo, aumentando a quantidade de assessores, de especialistas. Falei, não, preciso dar um up na minha carreira profissional e é uma parte que eu sempre gostei de conversar com os clientes. Eu vou poder falar somente sobre isso e aprender mais. Então, foi mais pensando para o meu lado profissional que eu embarquei nessa área de investimentos e não me arrependo. Tá certo que Você procurou meio que com medo do que eu sempre falo, do ciclo da terceirização, de agência fechar, de você ficar de fora e acabou encontrando uma carreira que você está curtindo. isso, não em questão de terceirização, né? Porque é aquilo que eu falo, eu trabalho em uma empresa que tem 70 anos,
no mercado, aí sempre é mais conservador, então acredito que isso daí seja um pouco mais difícil, mas não impossível. Mas só que se acontecer, isso é mais difícil. Mas eu estava vendo a redução da quantidade de agências, isso daí nós acompanhamos durante um bom período. E, por um outro lado, indo na contramão a parte de investimentos, né? O banco contratando especialistas, assessores, e realmente você vê hoje em dia os clientes mais entendidos disso. Eu falei, então eu preciso dar um up na minha carreira, vendo mais o meu lado profissional. Mas sempre eu gostei de estar tete a tete com os clientes, conversar, tudo, ver o melhor para o cliente, né? E esse up valeu a pena? Tá valendo a Ah, pena? valeu. Nossa, valeu muito, muito a pena, sim. Em questão de tudo, absolutamente para muitas coisas, né? Você acaba tendo uma visão geral, não somente daquilo. Você aprende a ter uma visão geral. Você sente que o cliente te respeita mais quando você tá assim como é que você é um cara você é amado por todos, né? É difícil não gostar do Gui. Mas você sente que o cliente te escuta mais por você ser um cara hoje mais especializado, mais técnico? Como que é essa parte aí, Gui? Pelo fato de ser um trabalho remoto, é um trabalho assim bem de formiguinha mesmo, que você precisa realmente, você precisa estar do lado do gerente, o gerente precisa estar do seu lado. Porque tem clientes que eles têm muita confiança com o gerente. Isso daí é normal, porque quem está tete a tete, que o cliente quer falar de cartão, quer falar de TED, quer falar de pagamento, é o gerente que está na frente. Então isso é muito normal entre o gerente e o cliente. Então, uma coisa que você tem que utilizar palavras-chave para o cliente prestar atenção. E qual é? Você está perdendo rentabilidade. Nossa, eu trabalho com gente assim que vem do mercado, que às vezes utilizava palavras mais técnicas, mas só que você tem que ver se realmente aquela palavra técnica é adequado para aquele perfil de cliente, que às vezes uma palavrinha simples que você fala, você já virou a chave do cliente. Quando você busca uma coisa mais técnica, o cliente não quer escutar, então você tem que ver o perfil do cliente, não é só o perfil do API, mas o perfil realmente do cliente, ver se o cliente é um pouco mais humilde, tudo, você tem que entender isso daí também, você tem que se pôr no lugar do cliente, isso que eu falo em empatia. O gerente tem essa empatia e nós, assessores, temos que perceber isso pelo telefone, na forma de falar com o cliente, na forma da escrita do cliente, como o cliente se porta. Ah, mas eu tenho. Às vezes o cliente fala, mas eu tenho vergonha de tal coisa. Não, você não precisa ter vergonha de tal coisa. Então você às vezes usa uma palavrinha, ó, você está perdendo rentabilidade, você está perdendo dinheiro. Aí o cliente já te dá mais abertura mesmo. Então você tem que tentar identificar o que que o cliente está querendo. Às vezes não é rentabilidade que o cliente quer. Ele quer uma coisa mais segura também. Então você tem que ver o que o cliente precisa. Você tem que identificar isso no cliente também. Muito bom. O negócio, pessoal, assim, quando você chega na carteira, isso que é legal a gente pontuar aqui, quando você acaba de assumir uma carteira, no caso do Gui não é carteira, é uma regional, né? Você tem o trabalho de explicar, de convencer o seu investidor, que já está lá há muito tempo com o gerente, de que você é o especialista dele. Então não é no primeiro contato que o cara vai abrir tudo para você, né? Mesmo que você esteja com o gerente. Então eu sempre recomendo, né? E a gente vai falar muito sobre isso, muito detalhadamente sobre isso na mentoria, que você crie uma relação boa primeiro com o seu gerente. Né, quando você chegar numa regional, principalmente quando você não é a carteira não é sua, mas mesmo que seja, tá? Porque a carteira é sua lá no sistema, mas cara, a carteira também é do gerente, e se o gerente te queimar com o cliente, você tá ferrado, né? Não que ele também não esteja, Sim, mas o sim. gerente também se ferra. Mas ele tem gerente que ainda tem essa cabecinha aí de queimar o especialista. É algo que eu via muito na área de investimentos e como já fui gerente também, como a maioria de vocês que são AN, gerentes e tal, muitos especialistas não são comerciais, né? Então, às vezes, até me perguntaram lá no Instagram, a mentoria é para quem já trabalha na área de investimentos? Cara, é também. Tem caras que são muito comerciais, muito técnicos. Eu trabalhei com muita gente muito técnica, e eu escutava o cara falando com o cliente e falo, gente, esse cara não vai vender nenhum um COI pro cliente, né? Nenhuma uma prévia para o cliente. Porque o especialista também é um cargo de comercial, só que é um comercial mais técnico. Você não vai chegar lá, faz para me ajudar. Pô, na verdade, nem gerente deveria fazer isso, né? Mas tudo bem. Essa palhaçada eu nunca fiz. Né? Imagina, faz para me ajudar. Faz para me ajudar, velho. Quem tem que ser ajudado é o cliente, não você, né? Enfim. E, o... e uma das coisas que você pode fazer de imediato é conhecer os seus gerentes, entender. Antes de você falar, eu sou o especialista, o pomposão, o bonitão, e vou atender a sua carteira, você pode falar, cara, eu sou o Guilherme, eu sou o Rodrigo, eu sou a Marina, eu sou a Tainara, o Vinícius, o Wesley. Eu cheguei aqui para assumir essa regional e eu quero saber de você, Lari, a Lari ali, né, que tá no iPhone, pelo que eu tô vendo na foto ali, acho que é a Lari, tá pequenininho para mim. Eu sou a Lari
Eu quero saber de você, Larissa, que é a gerente da conta, o que eu posso fazer para te ajudar nas suas metas? Quais são as suas metas? Quais são os seus desafios, gerente? Então, o gerente de relacionamento vai falar, opa, peraí que eu acho que chegou um cara diferente aqui. Acho que chegou uma pessoa diferente, diferenciada aqui para me atender. E é isso, galera. O especialista, ele é um cargo meio, assim, ao mesmo tempo que você é um cargo comercial que fala com o investidor, né, com o cliente final, você também tem clientes internos, né? Assim como a maioria, grande parte de vocês trabalham em agência, então vocês devem ter uma imagem do especialista ou de ser uma pessoa, não sei, legal e que conhece bastante de mercado, ou de ser um playboy mala que está ali querendo falar de investimento enquanto você está se ferrando na agência e vendendo cap, né? Mas na verdade, o especialista precisa muito da agência. A gente tem que ter uma parceria. O que me fez me destacar em todos os lugares que eu passei foi isso, meu. Eu ia na agência, trocava ideia, via que o cliente ia resgatar, eu, não, mano, vamos fazer um consórcio. Pô, você não precisa vender o consórcio, né? Essa ligação gravada é complicado, porque às vezes a área de monitoria pode encher o saco do especialista. Mas fala, cara, bate um papo com o seu gerente, às vezes pode ter alguma linha de crédito diferenciada. Quando eu era gerente, eu sempre falava isso. Meus clientes, a maioria, em vez de resgatar, adquiriam por meio da carta de crédito. O cliente, você ajuda o cara. Eu, por exemplo, acredito muito em consórcio. Tem gente que não gosta, né? Eu não sei o Gui gosta também, que o Gui já trocou essa ideia comigo, acho que gosta, né, Gui? Sim, 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 sim. Cara, você pode É, ajudar é um. que Pode falar, desculpa, Gui. isso que você falou de saber indicar os produtos, reconhecer os produtos também, é legal. Teve uma situação recente de um cliente que estava conversando comigo e falou assim: eu não tenho um cartão de crédito. Aí eu informei para ele, não faz parte de um especialista de investimento oferecer cartão de crédito. Eu falei: ó, estamos com isenção de anuidade de cartão de crédito. Por que que você não conversa com sua gerente? Eu entrei em contato com a gerente e falei para ela que o cliente queria o cartão de crédito. Nesse meio tempo, o cliente já deu abertura para a gerente e queria trazer a portabilidade de salário também. Às vezes está faltando um time no gerente, que o gerente não percebeu o que o cliente está querendo, nós especialistas podemos identificar e avisar o gerente. Então, as parcerias não vêm só dos produtos, da previdência, que você comentou muito, o gerente quer fazer uma previdência, quer fazer um COI, não. Às vezes vem tipo, de algum outro tipo de produto também, que foi o cartão de crédito e a portabilidade de salário do cliente, numa conversa que eu tive com o cliente. Eu sei que a parte técnica assusta muito vocês, galera. De verdade, eu sei que a gente tem medo de parte técnica e tal, mas eu vou falar uma coisa para você que trabalha em agência e tá me assistindo aqui agora, tá nesse bate-papo com a gente aqui agora. A experiência que a gente tem de agência, velho. O Guilherme não me deixa mentir. A experiência que a gente tem de ter sentado na cadeira do gerente, de ter vendido produto, de saber os desafios. Agora eu não tô falando só de meta, não, tá? Eu tô falando de visão de dono, visão 360. Uma coisa é o seguinte: a gente tem um treinamento lá, vou dar um exemplo da escola, tá? O Lucas é um cara que, puta, um dos melhores vendedores que eu conheci na história do Bradesco. Trabalhou comigo na minha equipe. O Lucas Morelli, ele trabalhava lá. O Gui também trabalhou lá. Eu não te conheci lá, né, Gui? A gente não se conheceu lá, né? Foi a Não, escola. não, não, porque eu ficava em outro andar. O Lucas, ele tinha uma visão 360 e ele tem muito essa visão na escola. E às vezes chega um cara para falar com a gente: meu, eu quero tirar a ceia. O cara poderia simplesmente ir lá e boletar uma ceia. Pá, vendi um curso ceia, que é o nosso curso mais caro depois da mentoria, né? Pô, beleza, coloquei um cara para dentro aqui, um curso de ceia. Não, ele entende qual que é o perfil do aluno. Tipo, acho que foi o Lucas que fez o. Não, não foi o Lucas, não trabalhava com a gente ainda, acho que deve ter sido outra pessoa, mas da mentoria foi o Lucas que falou com o Gui. Cara, entende o momento do cara. Pô, Gui, legal, você tá na área de investimentos, mas como é que tá a questão técnica? Rô, acho que eu preciso melhorar um pouquinho. O Lucas foi lá e sugeriu para ele. Então conheça o produto que você vende, conheça a capitalização não, né? Pelo amor de Deus, mas conheça, conheça o consórcio, conheça o seguro. Vou falar por mim agora, tá? Falar um pouco do meu bastidor. Eu sou especialista em investimentos, sou assessor credenciado a um escritório top 20 da XP. Atendo meus clientes, que são clientes de alta renda, e resgate me penaliza muito, tá, pessoal? Apesar de eu ser autônomo, eu tenho um contrato com o escritório, onde eu tenho meus objetivos de captação líquida, né? Então não é tão diferente assim do banco, tá? Algumas coisas, né? Eu tenho um contrato bacana, bom para mim, bom para o escritório, mas que também tenha aquele bafo na nuca, sabe o bafinho na nuca, para falar para você correr atrás e captar mais? E aí, um cliente grande meu, um diretor de uma multinacional, falou: pô, vou comprar um imóvel, Rodrigão, tô mó feliz. O cliente conversa comigo pra caramba. Ai, que legal! E o negócio aqui, caralho, mano, você vai comprar um imóvel, fudeu! Desculpa o palavrão. Cara, mesma sensação que vocês têm na agência, que é um resgate de no mínimo uma milha, né? E captar uma milha não é tão simples, né, pessoal? A gente vai atrás, a gente vai falar muito sobre isso na mentoria, sobre captação, prospecção, baseado até num livro que eu emprestei para uma colega do escritório, chama Prospecção Fanática, um livro que eu adoro, que eu li bastante, leio, releio, criei meu script baseado nele. E aí,
Eu falei, cara, o que eu posso fazer? Nós, como assessores de investimento, a gente tem uma plataforma aberta de produtos bancários, produtos financeiros. Então, o que eu fiz? Eu indiquei, falei, olha, você quer financiar? Você é cliente de qual banco? Ah, ele falou o nome dos bancos. Não vou falar aqui porque pode ser que eu ponha no YouTube, então não vou falar isso aqui. Foi num determinado banco, né? Aí a gente usou essa plataforma, eu cotei 3 bancos diferentes para ele, consegui uma taxa igual, acho que foi igual, um pouco menor, mas vou colocar que foi igual. Uma taxa igual a que ele conseguiu no banco. Quem ganhou a operação fui eu, né? Ganhei uma comissãozinha também, comissãozinha muito boa, por sinal, diga-se de passagem. Peguei a comissão, falei, pô, beleza, tomei um resgate de uma milha, só que o que eu ganhei de comissão ajudando esse cara, tirando toda a encrenca da mão dele, porque o gerente de relacionamento tem mil clientes, 600 clientes na carteira, ele não tem tempo de dar atenção para tudo. Eu não, eu infernizava os caras do crédito. O cara, ó, meu cliente precisa do crédito, e aí, cadê? Cadê o contrato? Manda o motoboy. Ficava no pé porque o cliente é alta renda exigente e eu quero que o meu cliente tenha uma boa experiência, né? E aí, o que aconteceu? Boletamos pelo banco, o crédito imobiliário está financiado pelo banco, onde ele também é correntista, mas investe com o pai, né? E tomei o resgate, mas ganhei uma comissão que eu não ganharia fazendo. Eu só ganharia uma comissão desse tamanho se eu tivesse feito um produto de sacanagem que eu nunca faria com o cliente. Só que eu ajudei o cara a financiar o imóvel dele. E se fosse consórcio? Se fosse consórcio, eu ia ganhar uma puta comissão, uma mega comissão. Tudo bem, não sei se é um CLT, eu tô dando um exemplo do Rodrigo aqui como autônomo, né, que não sou CLT, mas é a visão 360. O especialista em investimentos, ele precisa ter uma visão 360. Eu poderia ser um cara e falar, ai, não, não resgata não. Não resgata, o cara vai comprar um imóvel, velho. Eu poderia ser, eu não troquei ideia ainda com a Lari sobre isso, mas a Lari, pelo que ela me falou, ela estudou muito investimentos, né? Antes dela se tornar, ela é da aviação. A Lari é uma mentorada aqui que está com o nome de iPhone, e ela é da aviação. Então eu imagino que talvez, né, eu vou pressupor aqui, né, subentender que a Lari, assim como eu, ela é contra comprar imóvel físico. Até se ela quiser falar, pode falar aqui, pode abrir o microfone e falar, tá, Lari? Que é um bate-papo, não é uma live de guru. Lari, você tá na escuta aí? Tá ouvindo nós aqui? Cadê ela? iPhone abriu a câmera, abriu. Não, iPhone tem 2 iPhone aqui, tem a Lari e tem mais um. Cadê? Tudo bem. Acho que ela não tá ouvindo, não, deve estar fora da escuta. Mas geralmente nós que somos especialistas, ou o pessoal que investe o dinheiro, começa a fazer conta e fala, cara, por que que eu vou? Nós que não temos milhões e milhões de reais, tá? Mas vamos pensar uma pessoa que tem um sonho de um dia ter 1 milhão, como eu, por exemplo, eu tenho esse sonho. E na física, né? Eu falo, pô, se eu tiver 1 milhão, eu quero deixar render em fundo imobiliário. Não quero comprar imóvel, né? Tá certo que quem tem uma esposa em casa, por mais lógico que isso seja, ela vai querer que você compre uma casa. Quem casa quer casa, né? E minha mulher, ela diz, eu acho que é melhor comprar um imóvel, tal, será? Então, tirando essa exceção, pensando no nosso pensamento como assessores ou como investidores, a gente pensa em não comprar imóvel. Esse cliente, inclusive, ele é super lógico, mas ele quis comprar um imóvel. Não sei se a mulher dele que pressionou ele ou se ele queria mesmo. Cara, o cara vai comprar um imóvel, mano. Se você ficar tentando debater com ele, depois que ele já tomou essa decisão, você vai virar o cara chato que tá tentando convencer o cara a não comprar um imóvel só pra você não tomar seu resgate, ele vai perceber que você tá querendo defender o seu. Então tenha uma Justo, visão isso daí é 360. Bom, ajuda o cara. Você tá no banco, fala, cara, não, beleza, eu entendi que você quer fazer um resgate, mas por que você não faz um crédito imobiliário? Eu tomei um resgate menor, tá, pessoal? Eu não tomei o resgate inteiro, né? Eu sugeri o crédito. Cara, conversa com o gerente. Aí sabe o que você pode fazer? Uma dica que. Essa aqui eu daria só lá dentro da mentoria, apesar de ser básica, mas eu vou dar aqui para vocês. Supondo que o Guilherme é meu cliente. O Guilherme, cara, ontem mesmo, um cliente que mais ou menos com seu perfil ia fazer um resgate, eu apresentei uma proposta para ele, coloquei ele em contato com o gerente, que o Gui não vai poder falar detalhes do crédito, né, por ser outra função. Coloquei ele em contato com a Marina, com a gerente da conta dele, ele financiou, ele tá super feliz, o dinheiro continua rendendo 1% ao mês aqui. Aí o cara, aí o que você fez? Em vez de você falar pro cara fazer isso, impondo pra ele, você mostra alguém que já fez. Sem falar nome, né? Uma coisa é eu chegar para vocês e falar, meu, a área de investimentos é maravilhosa. Entra na minha mentoria. Outra coisa é eu trazer o Guilherme aqui e ele contar para você, da boca dele, que era igual você, que era igual eu. Você deixa de ser o vendedor chato e mostra pro cara que existe alguém que fez. Entendeu ou não? Entenderam, galera? Faz sentido ou não faz? Comenta aqui para mim. Pode abrir a câmera quem quiser, o áudio, tá, pessoal? Isso aqui não é live de guru, não, tá? Pode ficar à vontade, tá? Eu até prefiro, eu gosto de conversar com vocês, vendo a carinha de vocês, o rostinho de vocês aqui. Eu tô me expondo aqui com essa cara de tacho aqui, todo gripado. E
Lili, você que é gerente de relacionamento, que a gente já trocou ideia, mentorada nossa também. Você, como que é? Como que é a sua relação com o especialista, né? Antes de eu entrar em vagas, tal, que eu acho que como é um bate-papo aberto, se você puder falar ou abrir a câmera ou escrever, como que é a sua relação hoje com o seu especialista? Como que você enxerga a área de investimentos? Olha, Rodrigo, como o Gui falou, assim, muitas coisas mudaram de fato. E hoje a gente trabalha muito em conjunto para o cliente. Então, assim, a gente, é claro, buscando dentro do que a gente precisa, mas visando também o que o cliente precisa, o que é bom para o cliente. Muito bom. Você tem uma relação boa com o seu especialista? Como que é? Tenho sim. Sim. Legal, É como legal. ele falou, na verdade, dentro da minha carteira de clientes, eu tenho vários especialistas. Então, eu não trato com um especialista somente. Então, cada um tem a sua carteira. Dentro da minha carteira de clientes, eu tenho alguns especialistas. Legal. Bom, fico muito feliz pelo Bra, viu, Li? Porque a Ali trabalhou comigo no Bra, por coincidência, tá, galera? Só pra vocês saberem aqui. Ela também tá na nossa mentoria agora. Ela. O desafio da minha época é que, assim, no Bradesco eu não cheguei a pegar essa questão de especialista, né? Eu tinha só o cara da Prev, né? Depois eu saí, fui pro Itaú, do Itaú eu virei especialista lá. Então, vocês me contando, eu sou tão ouvinte quanto o pessoal que tá aqui, né? Conheço mais história de aluno e tal, mas é legal que cada vez muda mais. E vocês me contando isso, eu fico muito feliz e muito confortável em indicar o Bradesco, né? Porque quem me acompanha na rede social sabe que eu sou meio sem filtro, né, galera? Eu não tenho papo na língua. Vocês me procuram, mesmo que você não seja mentorado, quando você me procura e eu dou alguma dica para você, algum conselho de carreira, é uma responsabilidade muito grande, né? É o seu filho, é a sua vida, são as suas contas. Então, se o Bra tá com esse nível de trabalho, eu tô muito feliz. É um banco em que eu trabalhei, que eu gosto de ver crescer. Recentemente eu falei algumas coisas sobre um outro banco lá na rede social. Não foi por maldade, é um banco onde eu trabalhei, eu tive oportunidade, eu apareci no YouTube do banco, eu fiz live para cliente, puta, eu fui super valorizado lá dentro. Só que, o que aconteceu recentemente? Um outro mentor, não é o banco deles, tá, pessoal? Não é o Bra, tá? O Bra, eu tô falando que eu tô feliz com o Bra, só pra. Eu falo rápido aqui, eu sou meio doido, né? Sou TDAH, tá, pessoal? Preparem-se que vocês vão ter um mentor TDAH que entrou na mentoria, tá? Eu fui diagnosticado, mas tô medicado já. Diagnosticado faz uma semana com TDAH. Muitas frentes para gerenciar, né? E, nossa, quase que eu esqueci o que eu ia falar, mas lembrei. Aí eu tava falando sobre um outro banco na rede social e muita gente ficou, esse cara aí tá querendo visibilidade, tá querendo mostrar, se mostrar. Realmente, eu fiz um barulho muito forte na rede social e eu queria mostrar isso para a maioria dos bancários, mas eu vou falar por quê. Quando você me procura aqui, sendo mentorado ou não, mas eu vou dar um exemplo do mentorado. O cara que paga pela minha mentoria, ele não tá pagando só para aprender a falar de investimento, ele tá querendo ter acesso a alguém que já passou por algum lugar e quer ajudar ele a chegar lá. Quando a Larissa chega para mim e fala, eu vou pedir demissão do meu trabalho, estou dando um exemplo, tá? Ela não falou isso, mas eu vou pedir demissão da aviação e eu vou entrar porque eu fui convidada para trabalhar no Banco Y. O que você acha? Aí eu vou chegar, digamos que eu trabalhei no Banco Y, como foi o caso dessa situação aí, e eu falo, não, Lari, pode pedir demissão sem medo, deixa seus direitos de trabalhistas tudo na mesa, vai para lá porque eu trabalhei lá e lá é maravilhoso. Aí a Lari saiu do emprego dela, largou a carreira dela maravilhosa e chegou lá nesse emprego. 6 meses depois, a Lari me liga e fala: Rô, você falou que era legal pra caramba, mas os caras mudaram o jeito de trabalhar. Agora estão oferecendo R$ 1.500. Isso aconteceu em um dos bancos. Tá? Claro que tem outras coisas, tem um outro adicional. Quando isso aconteceu, cara, eu validei. Tipo, é o Rodrigo que chegou pra Larissa e falou pra ela, quando ela perguntou o que fazia sentido ou não. É o Rodrigo que chegou pra Tainara, que é a nossa mentorada, que chegou pro Gui, né? O Gui. Gui já é, como é que fala? É carta presente sempre, esqueci o nome da brincadeira. É a Marina, mentorada, é o Wesley. É o Wesley sério que tá aí ou é outro Wesley? Aluno CEA? É outro. É outro? A gente tem um aluno CEA aqui que chama Wesley Sério, o sonoro dele. Aprovado, inclusive. Ficou, né? Ficou o Wesley Snipes. Ele é sério mesmo, o homem é sério mesmo. É a Alessandra, é o Guilherme, é a Bruna, é a Luciane, que chega pro Rodrigo e fala: e aí, meu, entro ou não entro? Peço demissão do meu emprego ou não peço? Aí eu vou lá e falo: não, pede que é bom. Aí o cara vai lá, entra no emprego, acontece uma coisa dessa, e a minha responsabilidade, tá? Não vou nem falar eu como escola, eu vou falar eu, Rodrigo mesmo. Qual que é a minha responsabilidade como mentor? Com que, mano, eu olhei pra cara do cara, eu falei, meu, o que eu faço pra ajudar esse cara? O cara tem filho, eu também tenho, eu sei como é que é ter filho, não é barato, mesmo quando a gente tem um colchãozinho de liquidez legal, né? A inflação tá corroendo tudo. A gente tem aí uns artistas, né, fazendo gestão do nosso país em breve aí, então você já viu como é que tá as coisas. Né? Não vou falar sobre política aqui, não é o foco. É, E aí?
que eu faço por esse cara? Como que eu ajudo ele? Gente, eu vou me posicionar. Eu não tenho rabo preso com banco. Puta, eu já recebi proposta recentemente para voltar a trabalhar em banco, apesar de eu não querer, né? Tô feliz na minha carteira, que era tentadora financeiramente para mim. Eu falei, puta, cara, não posso, porque quando você trabalha no banco, você deixa de poder falar muito abertamente, ainda que seja na área de investimentos, né? Você viu o cuidado que eu tive aqui para perguntar as coisas pro Guilherme. Então, eu vou reclamar, eu vou abrir a câmera. O dia que eu tiver que abrir uma live e falar mal do Bradesco, mal não, falar verdades que possam ser negativas, eu vou falar. O dia que eu tiver falado do Itaú, que eu amo o Itaú, para mim o Itaú é o melhor banco para trabalhar assim na área de investimentos, não tem igual. Eu vou falar. Porque vocês me procuram, seja mentorado ou não, às vezes pode ser um seguidor, uma pessoa que é aluno nosso, que fala comigo, eu vou falar real. Eu não vou. A minha responsabilidade sobre a vida de vocês é muito grande. Nós todos aqui somos adultos. Se a gente perde o emprego e fica sem trabalhar, a gente pode passar fome, pode deixar atrasar a escola da criança. Então, quando eu falei mal lá daquele outro banco, foi por isso, tá, galera? Só pra vocês saberem que eu sou meio bocudo lá no Instagram, mas assim, é tudo genuíno, tá? Se fosse para falar bem, eu falaria. Não sou ingrato, sou grato ao que aconteceu lá naquele banco. Passei em todas as. Fiz live, saí em vídeo, ganhei visibilidade. Talvez por isso até que eu tenha conseguido outros cargos depois, melhores do que eu tinha lá. Mas eu não vou afrouxar. Se eu achar que tá errado, eu vou falar mesmo. Eu quero que se lasque. E espero mesmo de vocês, tá? Espero mesmo de vocês. A nossa escola, a nossa empresa, a Você Bancária, agora com esse nome, né, que a gente está trazendo a Academia do Assessor, ela só chegou onde chegou por causa de feedback de aluno. O Guilherme era um que dava porrada pra caramba na gente. Ó, Rô, puta, isso aqui precisa melhorar, não tá legal, melhoramos. Ah, Rô, tá. Então, assim, não tem um papo na língua. Aqui a gente tem uma relação de confiança. E eu espero que vocês, seguidores, mentorados, parceiros aí dos grupos, aluno, ex-aluno, possam confiar sempre na gente, tá? Ainda que tenha um dia tenha uma outra cara no meu lugar lá no Instagram, confie na gente, porque essa escola ela tem uma missão, visão e valores muito pró-aluno. Assim como eu, Rodrigo, especialista, sou pró-cliente, e o Guilherme também, tá? Para fechar, meu amigo, meu querido Gui, conta para nós aqui, porque isso é uma curiosidade minha, por que que você... galera, vocês querem perguntar algo antes? Desculpa, sou aceleradão aqui, a cabecinha vai fritando, é o tamanho do bichinho aqui, né? Vocês querem perguntar algo? Pode abrir câmera, abrir microfone, perguntar pro Guilherme, né? Pô, como que ele fez para entrar? Alguma dúvida, alguma dica? Vocês querem perguntar? Antes de eu entrar na parte das vagas, que eu vou começar a mostrar para vocês como que a gente encontra vagas nas áreas. Se os mentorados deixarem, depois eu deixo essa live disponível para vocês, tá? Depois eu bato um papo com eles aqui. Até porque a maioria que está aqui online é todo mentorado. Muito bom ver que vocês têm interesse pelo assunto. Thay, Wesley, Mari, Lu, vocês querem perguntar algo pro Gui, para mim, antes de eu entrar na parte das vagas? Podem ficar muito à vontade. Até gosto que vocês perguntem. Lari também, Ale, iPhone. Acabou minha água. Ó, gente, uma das coisas que especialista não pode ter é timidez, hein? Tem que matar a timidez. Pode perguntar. Não é possível que vocês não queiram saber alguma coisa lá da área de investimento do Gui. Tenho certeza. Vocês pagaram uma mentoria e não querem saber como que é? Perguntem, gente. Pode perguntar. Não tenham vergonha. Lili, iPhone. iPhone falou alguma coisa, eu interrompi aqui. Sem ser a Lari. Tem outro iPhone aqui. Você queria falar alguma coisa? Rodrigo, posso perguntar? Pode sim. Na verdade, eu não sei se o Gui vai saber me dizer, mas eu já tive algumas pessoas, hoje eu estou no digital, né? Eu já tive algumas pessoas que foram para a Ágora, que seria a corretora do Bradesco. Eu não sei se o Gui sabe questão assim de por exemplo, ele é especialista hoje para os nossos clientes, digamos assim, a Ágora atende mais clientes no geral, né? Questão de atendimento, assim, qual seria a diferença de repente, de metas aí? Não sei se ele sabe me dizer. Que Bom legal, dia. hein, meu? Puta, eu ia pedir pra um minuto para ele tomar uma água enquanto ele fala, mas eu quero ouvir essa parte agora. Não vou tomar água, não. Então, a Ágora, né, é um pouco diferente de nós. Eles têm uma parceria bacana conosco, também precisam de nós. Nós precisamos do gerente e a Ágora precisam de nós. Então, para você ver que está todo mundo indo pelo mesmo caminho, um depende um do outro. Então, quando nós temos clientes assim que vai fazer uma primeira aplicação com a Ágora, eles
nós podemos indicar para eles poderem iniciar todo o processo. Aí, como são outros tipos de certificações, como eles falam sobre outros tipos de investimentos, eles têm certificações diferentes, então fica com eles essa responsabilidade de terminar de fazer um cadastro, alguma coisa. E em questão de remuneração, eu não tenho informação se é igual, se é parecido, se é diferente, se são bônus, porque pelo que eu percebo, assim, eles procuram mais clientes que trazem rentabilidade, então não sei como funciona, eu não posso falar a fundo uma coisa que realmente eu não sei, mas nós acabamos indicando para os nossos amigos da Ágora também, então é um dependendo um do outro, mas a forma de remuneração, essas coisas, eu não tenho esse tipo de informação mesmo. Ah, tá bom. Legal. Obrigada, Eu me Gui. arrisco a dizer, Eli, trabalhei no Santander, a gente tinha. Agora que o Santander agora mudou com esse AI, né? Mas vamos falar da época em que eu era especialista e que era parecido com o Bradesco, né? Com o que você perguntou. Inclusive, uma pergunta muito boa, assim, gostei. E desculpa por não ter pensado nisso, porque eu deveria ter pensado em trazer já essa pergunta aqui, essa informação, e a gente vai atrás dela também. É, Quando você trabalha com um cara da. Vamos pensar, quando você é um sales trader, o que é o sales trader? É o cara que faz venda. Trader é o cara que faz venda e compra. Então você é um sales trader, um trader comercial, né? Um vendedor, um sales trader. Então o cara ele é um assessor de investimento da corretora. Vocês estão me ouvindo? Caiu aqui. Alguém tinha travado, não sei se foi o meu trava às vezes. Eu ia fazer uma colocação. De Pode falar, uma Lu. Fala aí, fala pergunta aí. que a Marina fez no chat aqui, perguntando sobre o desafio da área, né? O desafio da área é bem mais tranquilo que um desafio de agência. Entretanto, o desafio é conquistar o cliente pelo fato de nós não estarmos presente. Então, quem tinha feito a pergunta relacionada ao digital é um desafio igual ao do digital. Você tem que saber se pôr no lugar do cliente, fazer com que o cliente passe a confiar em você. Então, esse é um dos maiores desafios. Em questão de falar de cenário, indicar algum investimento, isso é muito tranquilo, porque o banco ele já deixa as coisas muito bem preparado, o banco é muito completo em questão disso. Tá certo que às vezes o investimento ele tem oscilações, aí é onde que o cliente entra em contato. Se está dando bom, oscilando para cima, assim, dando positivo, tranquilo, o cliente está tranquilo. Acho que eu dei uma oscilada aqui. Peraí, deixa eu abrir a porta. Peraí, gente. Tá ouvindo aí, galera? Pessoal, meu senhor, caiu aqui. Peraí. Deixa eu desligar meu vídeo, ver se melhora. Acabam aceitando muito mais. Mas o mais difícil mesmo, Marino, o maior desafio é fazer com que o cliente acaba ganhando a sua confiança. Então, eu vejo isso como o maior desafio. E a outra pergunta também, que ela falou se eu se sente seguro nesta área, no sentido de estabilidade. Sim, foi um dos motivos que fez eu mudar de gerente de conta, que eu gostava demais de ser gerente, para a área de investimento. Foi essa mudança em questão de ver o meu lado profissional crescendo. Não só dentro do Bradesco, porque é uma área que cresceu muito no mercado. Então, me vejo seguro até, assim, em outra instituição também, assim, não é meu foco mudar de instituição, mas se for o caso, acontecer alguma coisa, então eu vejo que é uma área que cresceu muito, que os bancos têm uma visão diferenciada hoje em dia, mas essa só teve essa mudança por causa das corretoras, tanto a XP quanto esqueci o nome da outra, da BTG, foi por causa disso daí Vou falar mesmo. delas aqui também. Eu vou falar delas aqui pra gente. Só uma. Antes de responder a da Lilian aqui, a gente estava falando sobre. Eu acho que é legal eu responder a primeira da Lilian, antes da gente complementar, Gui, essa daqui. Melhorou um pouco aqui, pessoal. Eu abri a porta para ver se o sinal do Wi-Fi passa. E estava instalando minha mesinha aqui para desenhar umas coisas para vocês. Quando você trabalha na corretora, você abre mão de algumas coisas e ganha outras, tá? Imagino que na Santander, na Ágora seja mais ou menos parecido com o que acontecia na Santander Corretora. O sales trader, que seria o assessor comercial da bolsa, né, que é aquele cara que tem PQO e fala mais de ações com o cliente, um pouco diferente do que a gente está buscando aqui. O que a gente está buscando aqui também pode ser isso, tá? Mas eu não tenho, vamos dizer, autoridade para falar para vocês, para entrar nessa área é assim. Conheço todo mundo, tenho como trazer pessoas aqui, vou trazer pessoas dessa área aqui, mas o foco da nossa mentoria ela é mais sempre para quem quer entrar como assessor de investimentos, que cada banco tem um nome, né? Especialista, assessor, gerente de investimentos, que é o cara que fala sobre o todo e atua em conjunto com o gerente, também tem o trader, tá?
Estão me ouvindo? O Gui travou, meu Deus, para mim. Será que a internet que travou aqui? Ou vocês estão me ouvindo? Peraí. Não, estamos Beleza. escutando. Tá. Então, gente, você abre mão de alguns direitos, tá? Quando você vai para uma corretora. Então, na Ágora, por exemplo, com certeza você não vai ter uma PLR do banco, acredito eu, tá? Mas você tem um bônus deve ter um bônus muito maior do que o do banco. Se você atingir seus objetivos, eles são atingíveis, tá? Geralmente são atingíveis. Na Santander Corretora, eu lembro que pode ser que eu esteja falando besteira porque eles tinham e-mail @Santander. Então, eu não lembro se eles eram bancários também ou se eles estavam vinculados só à corretora. Você ganha um VR um pouco menor, isso no AA eu sei que acontece, no AAA lá deles. Isso já até critiquei alguns pontos disso. Mas você deixa de ganhar algumas coisas de bancário e passa a ganhar outras. Tá? Você tem, às vezes você tem um salário maior, às vezes o seu bônus pode ser maior também do que o especialista do banco, do que o gerente do banco, mas são carreiras um pouco diferentes. O seu foco é mais naquele cliente que gira mais bolsa, que fala mais de fundo imobiliário. Então você é como se fosse o. Deixa eu desenhar aqui, que eu acho que é mais interessante. Eu gosto de fazer essa analogia aqui. E eu vou estrear esse whiteboard aqui, que eu nunca tinha usado. Estão vendo a tela branca aqui? Tá aparecendo? Sim, tá parecendo. Imagina assim, ó. Você tem um. Opa, peraí. Nossa, adorei essa tela branca, gente. Não precisa usar nenhum software externo, ó. Deixa eu ver se dá pra ver, ó. Você tem um clínico. Clínico. Não reparem a minha letra linda, tá? Geral. Não, vou fazer uma diferente, desculpa, que eu pensei no exemplo que eu dei para uma médica esses dias. Ó, você tem a área da enfermagem. Enfermagem. Depois da enfermagem, você tem o médico clínico. O clínico geral. Nossa, que horrível minha letra. Depois do clínico geral, você tem um especialista. E aí, depois do especialista, você pode ter um cirurgião, né? Como que eu me enxergo hoje? Tá? Dá para você interpretar isso aqui de formas diferentes, tá? Eu vejo hoje, vai no varejão, eu vejo isso aqui como varejo, pode ser gerente, GG, o que for, eu vejo como enfermagem, tá? Não é demérito não, tá, pessoal? Porque eu também já fui a enfermagem, não sabia nada, eu só sabia para quem falar, puta, esse cara tá com problema no investimento, vou chamar o clínico geral, que seria ou um banker, né, se a gente estiver falando no segmento de alta renda, que pode ser um gerente de alta renda que já manja de investimentos, que é o que eu estou preparando vocês aqui na mentoria, ou um assessor, né, ou assessor, né, barra especialista, dependendo do banco. Barra especialista. O especialista, né, na minha visão, tá? Na minha visão, ele é o cara. Peraí, tá meio ruim aqui. Peraí. O especialista, ele pode ser o assessor também, porque ele também pode ser tipo eu. Eu me vejo até nessa função mais de especialista, tá? Ele pode ser um banker também, assim como do outro lado, barra assessor, barra spec. Pô, Rodrigo, mas você está falando que o banker e o assessor e o clínico, o especialista e o clínico geral podem ser a mesma pessoa? Se você tiver num segmento alta renda, onde o gerente de investimento, o gerente da conta lá, vou dar um exemplo aqui, um gerente personalité, um gerente Prime 2, ele já é um cara bem avançado, ou um private banker, a gente pode dizer sim que ele é um clínico geral. O clínico geral ele não está na enfermagem, está num segmento de alta renda que até certo ponto ele fala de investimentos. Quando ele precisa de algo um pouquinho mais cirúrgico, ele vem para o especialista, que tem conhecimentos muito próximos ao dele, mas é um pouco mais profundo e tem até mais tempo para falar sobre esse tema. Mas estruturalmente, aqui é o gerente, aqui é o especialista de investimento do banco, e no banco, quando a gente olha para uma estrutura de banco, a gente já iria direto para o cirurgião. Quem que é o cirurgião? É o cara que compra e vende ações, é o trader. Aí a gente teria outros tipos de cirurgiões, né? Tipo gestor de fundo, né? Mas aí já é outra carreira, tá, pessoal? Não é carreira comercial. Gestor de fundo, que mais que pode ser um cirurgião aqui? O trader, ele pode ser, que eles chamam de trader, mas é o assessor da corretora, tá? É o cara que fala com o cliente e vende produtos da corretora, ações. O objetivo deles é ajudar o cliente a investir melhor e também gerar corretagem, né? Fazer o cliente pagar a taxa de corretagem para dar receita para o banco, eles têm as metas deles, tá?
Isso aqui seria o que eu vejo, né? A gente tem essa estrutura como um todo, mas se a gente fosse olhar para uma estrutura agência hoje, é isso aqui: é varejo, é o gerente, o AN, o pessoal que está na agência. Clínica geral é o assessor barra especialista, o banker. Especialista, a gente tem ali dois tipos, que é o especialista mais cirurgião e o especialista que tem a carteira de clientes dele. Faz sentido ou não? Agência, Total. especialista, pensando no varejo. Agência varejo, banker alta renda e alguns níveis de especialista, o especialista em investimentos mesmo, né? O que eu fazia lá no banco, que o Gui já está nesse nível aqui, pelo que eu estou sentindo, ou está nesse querendo migrar para esse, né? E aí tem o cirurgião, tá? Aí esse cara aí, eu, por exemplo, quando meu cliente quer falar sobre fundo imobiliário, ainda que eu adore, ainda que eu tenha lido o livro da Suno lá, que eu adoro, do professor Baroni, ainda que eu assine, que eu conheça, que eu curta, eu não falo de fundo imobiliário como o cara da corretora fala. Então eu coloco ele sempre em contato com o cara que fala melhor. Da corretora não, né? Porque o meu escritório é diferente, a estrutura da mesa, a gente fala mesa, né? O cara da mesa fala muito melhor do que eu sobre FII, né? Cada vez que eu tô num call com o cara é uma aula para mim, inclusive, tá? O cara quer falar de ações. Qual ação que é melhor? Derivativo. Ah, dentro da cirurgia ainda tem os caras mais especializados, tá? Tem o cara que fala sobre ações em geral. Vou complicar a cabeça de vocês aqui, né? Vocês verem como tem cara, tem vaga pra gente aí. Tem o cara que fala de ações, tem o cara que fala de FII. Peraí, tá meio bagunçadinho aqui. Além desses caras, tem o cara que fala sobre derivativo. Inclusive, eu vou explicar para vocês o que são operações estruturadas, que dá muita receita para vocês, principalmente o dia que vocês forem autônomo ou trabalhar lá no Ion, que ganha em cima da receita da carteira, né, também. E é bom para o cliente se você fizer a dose certa, tá? Se o cliente ele é um cliente leigo, você consegue fazer derivativo para ele pronto, sem ter que manjar horrores de derivativo, e ganhar um baita dinheiro em cima da operação, fazendo algo bom para o cliente, tá? Sem sacanear o cliente. Pessoal, claro aqui, fez sentido isso aqui para vocês? Esse desenho que eu fiz, confundi mais a cabeça de vocês, ajudou vocês um pouco aqui a ter uma visão geral ou não? Lili, Lari que é de mercado, queria escutar de vocês aí se tem alguma questão sobre esse desenho que eu fiz. Gui, esse desenho faz sentido para você? Tem a ver? Faz total sentido mesmo. Tem Você tudo a mudaria ver. algo aqui? Incluiria algo? Não, não, Que eu vou inventando não as coisas aqui mudaria. para explicar para vocês, para ficar mais didático, tá, pessoal? Então, espero que eu não tenha confundido mais a cabecinha de vocês, né? Não, ficou muito bem explicado mesmo. Vamos ver aqui, alguém comentou aqui, ó, peraí. Marina, peraí, deixa eu ver se antes da Mari teve mais alguém. Deixa eu ver. Pessoal, se vocês puderem e quiserem abrir a câmera, eu vou ficar muito feliz de ver o rostinho de vocês, viu? Eu sou um cara muito de calor humano. Ó, pergunta da Marina mentorada aqui, ó. Cadê ela aqui, ó? Peraí. Gui, fala mais sobre os desafios e tem mais uma dela. Ah, não, já falou da estabilidade, você já respondeu, né? Até comentei com o Rodrigo sobre o meu sonho de ser GR. Amo o cargo, mas parece que mudei de plano. Mari, assim, acho que essa aqui vale a pena eu comentar também, porque assim como o Gui, eu também fui GR, né? Então, ser gerente, pessoal, deixa eu ver se eu posso usar essa lousa para tentar dar esse exemplo. O gerente, quando você consegue. É que aqui eu tô falando com pessoas realmente que estão preocupadas com o futuro, né? Então, eu não tô falando com aquele cara que é gerente acomodado, que é a maioria, infelizmente, né? A massa de manobra, vamos falar assim. Ó, a Ale falou que ficou claro, principalmente para os que estão bem no início. Agência Varejo de Transição. Legal. Obrigado, Ale. Ó, agora eu vou falar, pessoal, que às vezes as escolas metem o pau em gerente e tal, mas na verdade, não é só porque eu fui gerente, não. É o seguinte, ó. Vamos lá, vou colocar aqui, ó, gerente. Pessoal, inclusive nas aulas da mentoria, eu não vou usar essa lousa, não, tá? Eu vou usar um mapa mental, acho que é melhor, né? Deixa eu ver. A gente tenta usar de tudo. Pronto. Vamos ver se. Não. E a minha outra luzinha que era aplicativo é a melhor, não era tão, minha letra ficava um pouco menos feia. Vamos lá, ó. O gerente de relacionamento está aqui. O que o gerente atende? Vamos lá. Peraí. Ele atende algumas demandas. Se eu vou colocando aqui, vocês vão me correr, vão me ajudando, porque vocês que estão na agência, vocês vão ter mais noção que eu, porque eu esqueço só. Ele atende cartão de crédito, tanto a parte de venda quanto a parte de problema que os clientes levam para ele, demandas, né, em geral, cartão. Ele atende crédito, aí atende crédito pessoal, né? Vou colocar assim, crédito pessoal, o famoso CP, né?
Ele atende Cred Mob, vou colocar o Cred. Nossa, que deve. E Mob. Legal. Ele atende. Opa! Ele atende consórcio. Atende barra vende, tá, pessoal? Consórcios. No caso do Brian, eu lembro que a gente atendia muito também. Tinha que resolver muita coisa de consórcio na agência. Peraí, deixa eu ver se eu consigo pôr mais para cá. Beleza, tá. Ele atende consórcio. O que mais que ele atende? Ele atende gestor de Público em tarifa. geral, público em geral, não tem como. Público geral, ele tem que. Às vezes ele atende quem não é da carteira dele, né? Público geral. Reneg, ó. Reneg, eu sempre falo da Reneg lá, na verdade, né? Reneg, eu esqueci da Reneg. Reneg é meu trauma, Reneg. Que mais que ele atende? Ele atende seguros, nossa, seguro. Imagina, a gerente está tendo que vender seguro até de óculos. Capitalização, né, que eu sempre falo também. Tem banco que até no segmento de alta renda, capitalização. Vou colocar aqui. Assim. Ele atende. Eu até tenho umas capzinhas, viu? Vendia bem cap e vendia sem mentir pro cliente, mas é complicado, né, cara? Ficar vendendo cap para. Quer ver uma pessoa que é legal pra gente perguntar aqui? A melhor pessoa pra gente perguntar isso aqui, que é uma pessoa que tá no balcão de cliente, né? É a Lari. Como que você, Lari, que é uma pessoa que estuda o mercado pra caramba, se sente quando chega um gerente pra você enfiando capitalização em você? Se é que isso, não sei se isso já aconteceu. Se você quiser dar uma palhinha aí, pode até abrir o microfone, se quiser, Lari. Eu vou desenhando enquanto isso aqui, ó. Parada. Que mais? Que mais, galera? Que mais, meus lindões e lindonas? Tô esquecendo de alguma coisa aqui? Reclamação, né? Vamos colocar bacenzinho, que assim, bacenzinho nosso de cada dia. Reclamações em geral. Vai. Ah, ó, faltou financiamento de veículo. Como vocês estão devagar, ó. Crédito. Eu lembro que no BRA, pelo menos, eu tinha que baixar até o gravame dos carros lá. Eu não mandava pra DE, mas era mó trampo. Ó, financiamento alto. Residencial, pô, vocês não têm meta de bilhete? Quem trabalha no Braille não tem meta de bilhete? Ô, Como você já louco. falou seguro, né? Já entra em geral aí. Ah, tem razão. Dental já entra tudo, então. Obrigado por me corrigir. Lari, comenta com a gente, minha amiga. Comenta com nós aqui. Como é que é a sensação de uma cliente, de uma investidora, uma pessoa que busca conhecimento no mercado, quando ela chega numa agência bancária, ou quando o gerente liga e fala sobre capitalização? Não sei se isso já aconteceu, mas pode dar um exemplo você. Oi, gente. Então, nunca me aconteceu. Nunca me aconteceu. Mas eu já fiz um VGBL Legal. com o gerente. Eu gostei da forma que ele explicou, achei legal. Entendi e fiz. Mas capitalização, não. Nunca me ofertaram, nunca foram insistentes com essas coisas, não. Mas me ofertaram crédito bastante. Mas esses produtos assim que não faz sentido pra gente nunca me ofertaram. Uhum. Até pode fazer, viu, Lari? Às vezes, por exemplo, eu tenho umas capitalizações, óbvio, eu fiz porque o cara era meu aluno e que ele me ligou, né? Então eu fiz para ajudar ele, né? Lá no Santander até. Mas eu comprei a capitalização. Tipo, falei, cara, não é investimento, tá lá, e se eu ganhar no prêmio, tá tudo bem, né? Tipo, eu achei melhor do que jogar na Mega da Virada. Mas, Aí ele lógico, ganhou o prêmio. Zoeira. a inflação vai destruir esse recurso. Eles falam que corrige com a TR, mas não corrige nada, né? Ele corrige o capital capitalizado, que dá o que você pagou, né? Sem inflação. Mas, assim, não faz sentido, tá? De uma forma geral, não costuma fazer sentido para o cliente, mas se o cliente quiser uma brincadeirinha, ele beleza, 50 conto por mês, tá ok, né? Obrigado pela contribuição, viu, Lari? O que a Lari falou foi bem interessante, pessoal, porque ela entendeu o que o gerente explicou para ela. Eu não sei vocês, mas eu, assim, como especialista, o Gui agora que tá nesse lado do balcão, eu sempre peguei casos, muitas vezes, assim, não, talvez não todos, mas maioria dos casos em que o cliente comprava o produto como Previdência, por exemplo, sem saber o que estava acontecendo ali. É muito ruim isso acontecer. E às vezes o gerente estava na pressa de bater a meta, em vários bancos eu já vi isso acontecer, colocava o plano errado, a tributação errada para o cliente. Eu falo muito isso sobre isso no meu livro. Eu estou escrevendo um livro chamado O Pior Investimento, né, que é um livro sobre conflito de interesses. E o que eu mais pego, cara, é cliente que está na tributação errada na Prev,
tá no tipo de plano errado. Às vezes o cara colocou, pô, recebi uma herança, 2 milhões, vai lá e coloca no P. Ó a cara do Gui. O cara vai pagar imposto sobre tudo, né? 27,5 sobre tudo, sem necessidade. Então, além da gente ter, da nossa mentoria ter esse propósito de colocar vocês na área de investimentos, eu quero que vocês que já estão no banco comecem hoje a praticar isso e a causar uma percepção boa como a Larissa teve com o cliente. Essa é a ideia. A gente não é burro, a gente estudou, a gente tem que vender tudo isso aqui que eu coloquei na tela aqui. Por que a gente não pode vender certo, né? Dá mais trabalho, é mais difícil vender certo, né? Eu sei que na agência tem o cara lá que empurra produto, que sacaneia o cliente e tá ganhando às vezes mais prêmio do que a gente, mas no fim do dia uma hora a casa cai. Essa é a verdade. No fim do dia a casa cai. Obrigado pela contribuição, Lari. Então, pessoal, para finalizar essa parte aqui, né, que eu sei que vocês já têm que almoçar, vamos lá. Então, o gerente de relacionamento, acho que para a Lari isso é muito legal também, porque ela não é do mercado financeiro. Ele tem todos esses pratinhos para equilibrar e eu devo estar esquecendo certamente de alguma outra coisa aqui também, tá? Só no que a gente lembrou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pratinhos. Ah, faltou investimento. Meu Deus do céu, como que eu deixei faltar investimento, né? Investimento. E eu não sei, acho que no BRA, pelo que eu entendi, mudou. Mas normalmente eles não colocam previdência dentro de investimento. Previdência é uma meta meio que a parte, né? A prévizinha ali que aí por isso que acontece esse tipo de presepada, né? Então, foi 11, 12, 13, né? 13 pratos para equilibrar. Se ele não tiver um especialista, que é para onde vocês querem ir, para onde nós vamos caminhar juntos, para atender ele vai enlouquecer. Não dá para exigir muito desse cara. Porém, da nossa mentoria, o que a gente vai fazer é transformar esse cara aqui num banker, né? Então, um banker, mesmo ele não tendo o cargo ainda de especialista, ele vai, além de estar apto às vagas, ele vai conseguir ofertar isso aqui com mais critério, o cliente vai ouvir ele melhor, ele vai conseguir ofertar isso aqui, ele vai conseguir ofertar isso aqui, ele vai conseguir encaixar esses produtos no meio da conversa. Quando ele for conversar com o cliente dele, ele vai falar, e aí, meu, como é que está seu planejamento para esse semestre? Imagina que legal, em vez de eu ligar para a Larissa perguntando se está tudo bem com a conta dela, que eu sou o gerente da conta dela, falou, Lari, tudo bem? Aqui é o Rodrigo aqui do Banco Y. Como é que está seu projeto financeiro para esse semestre? Como é que está lá na aviação? Ah, puta, legal, tô pensando em fazer uma transição de carreira. Pô, legal, e como que você tá planejando essa transição de carreira? Nessa você já tá entendendo. Pô, eu tenho filho, não sei o quê, você vai encaixando aqui, ó. Pô, de repente vale a pena fazer uma proteção. Eu fazia muito seguro para funcionário da Gol, Lari, quando eu trabalhava lá como gerente. Eu fazia seguro, aquele seguro de renda, mas era mais para comissário que eu fazia, que era renda protegida. Se o cara perdesse as diárias, ele ganhava, né? Então eu identifiquei isso. Pô, que mais? Você pode identificar. Você vai falar sobre cenário, ó, Lari, de acordo com o que eu estou vendo aqui, com as políticas atuais, políticas econômicas, é possível que a taxa de juros continue num patamar mais alto, talvez ela suba. Então, de repente, a gente pode já garantir esse imóvel que você quer financiar agora. Você vai fazer o seu financiamento agora sem resgatar o seu investimento. Vi que você também é uma pessoa muito jovem, está investindo na carreira, mas a sua prévia ainda não tem aportes mensais, podemos colocar um aporte mensal. Antes de você falar só o que você quer vender, você vai falar dela, entender qual é a vida dela, mostrar que você conhece a vida dela, sugerir produtos adequados para ela. Claro que o gerente não vai ter tempo de fazer isso com 100% dos clientes, mas se você fizer isso aqui uma vez por dia para 3, 4 clientes dos seus maiores, com certeza você vai ser um gerente mais performático, tá? E mais respeitado. Pode ter certeza disso. Dá trabalho, mas funciona, tá? Ó, tem alguém que tem um Acer aí, igual eu. Alguém que deve ser gamer. Que entrou. Ó, a Mari falou aqui, ó. Seguro, capitalização, GR cuida de tudo. O gerente às vezes é meio professor. Sim, é isso aí. Especialista é mais ainda, viu, galera? Mais professor ainda. O que mais está chegando para mim de pergunta de cliente, talvez vocês também tenham. Ah, Rodrigo, será que o Lula vai confiscar meu dinheiro? Será que vai ter o confisco? Aí você tem que ir atrás, pesquisar a lei, falar, olha, para acontecer isso, tem que convocar o Senado. Não está sendo falado no mercado financeiro. Às vezes essa cliente, por exemplo, que me falou isso esses dias, ela queria colocar toda a grana dela direto no exterior. Não era nem fundos offshore, fundos brasileiros que investem lá fora. Não, ela queria pôr tudo no exterior. Eu expliquei, olha, eu entendo, mas você vive no Brasil. Você vive na oscilação do real. O dólar importa? Importa. Tem uma parte da carteira em dólar. Mas se você colocar tudo em dólar, você vai estar 100% exposta à volatilidade de uma moeda altamente volátil, né, que é o dólar. Quem consegue... Nenhum economista acerta a projeção de dólar. Nem economista-chefe do banco, do BRA, da XP, de onde quer que seja, né? Então, foi um bate-papo aqui sobre essa parte. Acabei entrando muito nesse detalhe do dia a dia. Não sei se vocês acharam que agregou ou não. E agora eu vou mostrar um pouco sobre as vagas, tá? Aliás, antes disso, Gui,
Você quer comentar um pouquinho como que funciona lá para entrar no Brau, se você sabe, se você tem essas informações? Eu vou trazer, né, pessoal, isso para vocês todos da mentoria. Eu tô tentando tirar aqui isso aqui. Mas eu quero saber porque tem pessoas que não vão entrar, que não estão na mentoria, que não vão ter essa oportunidade. Então, se você puder dar um toque, dar uma dica aí para eles, seria legal também. É, É, e tem bastante gente na mentoria que tá vindo para migrar de área também, né? É. então, o Bra, ele mudou muito, muito mesmo, né? Hoje em dia é contratado gente do mercado, coisas que nós não víamos anteriormente. Então, tem muita gente que eles estão contratando do Quando mercado, você diz do mercado, é gente de fora, né, Gui? de fora, que não é uma contratação interna, né? Gente de fora. Então, hoje em dia, eles fazem isso daí. Eles exigem um pouco mais, tá certo, né? Já que tá vindo do mercado, então vamos exigir um pouco mais. Então, conhecimento técnico, assim, essas coisas, eles exigem um pouco mais, mas não é nada fora do comum das coisas que a você bancário passa para nós no dia a dia. Então, eles acabam contratando, sim, exige só um pouco de conhecimento, mas é o conhecimento que você vai passar para nós. Então, não é nada fora do comum, assim, nossa, é impossível, é difícil. Não, nada nessa vida é Ninguém impossível. manja nada até começar a manjar, né, Gui? Isso, justamente, justamente. Então, acho que vai ser muito legal nossas conversas no dia a dia, porque nós vamos trazer as coisas do dia a dia mesmo, cenários, coisas que eles vão exigir para poder entrar no mercado mesmo. Só o curso CEA já dá o up, porque você já abre somente para você poder entrar no Bradesco. Eu falo do Bradesco porque eu só conheço o Bradesco, não sei como que são as outras instituições, né? E quais são os O canais? Eu vou Bradesco que se mostrar para cuide, vocês porque aqui seu os passe tá canais. caro agora, né, Gui? Oi? Não entendi, Lucas. O Bradesco que se cuide, porque seu passe tá caro agora. Ah, mas eu gosto do. Eu visto a camisa da empresa, viu? Da Não é de hora, hoje, da hora. não. Muito bom, Gui. Parabéns. Galera, só um minutinho, vou pegar uma água que eu tô com a boca super seca, tá? Rapidinho. Só um segundo. Pode Tá. falando com a galera aí, Gui. Pessoal, abram a câmera, parem de ser frescos, vai. Vamos abrir a câmera, eu vou conseguir ver vocês. Pô, eu vou ver vocês todo dia lá. Marina, Tainara, a Lilian. Como que eu não vou ver o rostinho de vocês? A Lari já abriu. A Lari já abriu, já fechou, já abriu. Meu, pô, abre a câmera aí, vamos se ver, pô. Ale. Só um minutinho, gente, peraí. Eu tava trocando uma ideia com o Wesley só não vai conseguir porque ele tá na correria do trabalho. Também tá vindo de outra área. Muito bom. Lilian, trabalhamos juntos no Bradescão também, né, Lilian? Sim, é o Lucas? É. Sim, Lucas. Você lembrou o nome da nossa turma que eu nem lembrava mais. Não, é a Eterna BT-06. BT-06 forever. Que memória. Foi bom, o Bradescão é uma escola mesmo. É, muito bom. Aquele treinamento também inicial, muito top. Ah, ô, Liliana, para ir para a área de investimento tem um treinamento bem parecido, viu? Bom saber. Ô, Gui, você era do Telebanco também? Não lembro. Também, eu era do Telebanco. Nossa, foi do Telebanco também. Ô, Gui, depois eu vou trocar umas figurinhas com você, então, hein? Sim, sim, meu, você tá indo pro lugar certo, viu? Na hora certa, porque. Ano que vem o mercado vai precisar de muita gente que manja, né? Vai ter muita mudança. Eu Sim, já já ia convidar o começou Guilherme essas para dar uma mudanças. palhinha na mentoria, mas quando ele me procurou para saber se ele podia entrar, como que ia ser para entrar, foi melhor ainda, né? Vai ser um aluno que já está dentro da área. Você vê como funciona aqui na escola, né? Tem um aluno nosso também, dessa mesma turma, não sei se ele fez CE com você, Gui, o Léo. O Léo que foi pro Safra, pro Top Advisor do Safra. Não, o Léo foi no começo Não. do. Ah, não, se bem que Não, nós foi chegamos no aquela turma começo que o do Gui veio ano. com uma Pode galera do crer, Bradesco, pode crer. de Acho que janeiro do ano vocês. passado. Que É a que gente tava fazendo lá naquela no turma tava Centrão. lotada, tava cheia. Você vai lembrar. Ah, O... Tem um cara que ele já também entrou na mentoria, ele já está no Safra, lá na área do Top Advisor, também entrou. É um cara que também vai trazer oportunidade para vocês, tá? Não é a minha oportunidade favorita, tá? Essa daí, só um parênteses, tá? Mas é Mas é que dentro muito dessa bom. área são vários Tá? cargos, né? É um leque que se abre, né, Rô? Eu tenho contato bem forte com um cara lá de RH também, então vai ser bem legal trazer ele aqui para vocês. Por coincidência da vida, porque nem era você bancário que eu fiz esse contato, é um cara aqui de infância que eu descobri que ele tá lá. Você vê como o mundo é, né? Então, Pilar nossa. Conexões vai ser bem. Já começa agora com o Gui. Deixa eu compartilhar com vocês, galera. Que podem ir mandando, conversando, tá? Aqui é um bate-papo, mas eu quero compartilhar. Eu separei aqui algumas coisas sobre como que a gente pode se candidatar a essas vagas, né, do mercado, além do nosso próprio banco, que aí é algo mais interno, e tal, né? Não é LinkedIn, tá? Que eu vou falar aqui. Eu vou falar do papai e mamãe mesmo aqui. Como que a gente faz para se candidatar?
Uma vaga, peraí que tem uma aula aqui na minha tela. Como que a gente faz para se candidatar numa vaga na área de investimento sem muito atalho aqui? Vamos falar o basicão para quem está no mercado procurando aí, tenta na pista para negócio. Peraí. Vou colocar aqui, eu separei Itaú, Bradesco, Santander, XP e BTG, tá, pessoal? Vocês que são da mentoria, fiquem tranquilos que a gente vai fazer isso de forma muito mais aprofundada, com detalhes, com o microfone aberto e com pessoas, tá? Mas acho que é legal mostrar para todos aqui também, até porque a maioria que está aqui é mentoria, né? Então, vamos lá, peraí. Legal, vamos lá. Tá aqui. Bom, como que eu, Rodrigo, procuraria hoje um emprego no mercado financeiro, tá? Vou mostrar para vocês. Então, pô, tô aqui no site do Itaú. Inclusive, eu achei incrível esse site do Itaú novo, tá, pessoal? Eu descobri, sabe como que eu descobri esse site aqui? Respondendo uma caixinha de perguntas lá de uma seguidora no Instagram. Faz umas 2 semanas. Eu até gravei minha cara feia e aquele recurso do Reels lá. Vamos lá. Carreiras, né? Então você vai lá, você vê que, ó, olha a carreira que tem primeiro. Não é só por causa não é nem por causa de ordem alfabética, porque ó, tem tecnologia, tem outros aqui também. Então, ó, assessoria de investimentos, que é a área do Ion, né? Aí eles falam aqui, algo que vocês têm dúvida. Ah, CLT ou remuneração variável? Aqui eles falaram meio que para falar com agente autônomo, né? Falar, ó, aqui você é CLT, mas tem um bônus muito alto e pelo que eu estou vendo aqui de alunos e professores que estão lá, realmente esse bônus alto existe lá, tá bom? Isso daí eu sei que existe. O negócio tá ganhando dinheiro, o pessoal tá ganhando dinheiro. Por isso, o caso de pessoas que ganharam aí 70 pau no semestre, coisa que eu antigamente era bem difícil. Eu já ganhei bastante dinheiro, principalmente no Santander. Mas, e na XP CLT, mas no Itaú eu não ganhava tanto dinheiro assim, não. Ó, confira todas as vagas. Vamos lá. Vocês viram o caminho que eu fiz? Viram, né? Vim em carreiras, assessoria de investimentos, confira todas as vagas. Beleza. Aí tem aqui, ó. Consultor de controle, função Itaú Previdência. Agente assessoria de investimentos. Analista de investimento 1. Assistente de investimento. Banco de talentos Ion. Na minha opinião, vocês já deveriam fazer isso agora, tá? Mesmo quem está na mentoria, já entra nesse banco de talentos. Quando a gente começar a trazer pessoas de lá para cá, ou encaminhar vocês, você vê essas coisas para pessoas conhecidas e falar, ó, o cara já está no banco de talentos. É legal já ter esse cadastrinho bonitinho lá, tá, pessoal? Estágio em controle de investimento. Ah, lembrando que, galera, aqui, né, eu acho que é legal falar isso, como eu falei que indico e tal, a gente não é aquela escola que promete emprego para ninguém, não, tá? A gente prepara você, a gente pô, tem contato, o próprio guia é um contato nosso, mas a gente vai sempre dentro da legalidade, sem iludir ninguém, tá? Exato, a gente não pesca por vocês, né? A gente dá a vara, a isca, e você vai Isso. pescar. Eu faço 200% do correto para vocês conseguirem entrar lá. É só vocês fazerem a parte de vocês que eu vou ensinar vocês aí detalhadamente, tá? Oportunidade focada para mulheres, olha que legal, mulherada, ó. Oportunidade focada para pessoas PCD, pretos e pardos, escritório. Então, meu, olha quanta vaga tem em Itaú. Tá, ó, vamos pra página 2, próxima. Só o que tá aberto agora, ó. Área de investimento, acho que é a página 2. Não, tá errado, peraí. Então, desculpa, gente, peraí. Próxima. Ué, cadê? Página 1 de 2, vai pra página 2, deixa eu ver. Year. Não foi. Bom, depois a gente vê. Mas vocês viram que tem bastante vaga, né? Óbvio, né, pessoal? Vou falar pra gente, ó, até aqui, tá? LinkedIn, né? Você pode se conectar com o LinkedIn para visualizar. Deixa eu conectar aqui pra ver. Peraí. Ixi, eu não vou lembrar a senha agora. Eu não lembro a senha do meu LinkedIn, que vergonha, mas tudo bem. Depois eu faço isso na aula da mentoria, eu prometo que eu conecto com o LinkedIn e a gente faz junto. Mas vocês já podem fazer isso agora, tá? Então, o Itaú, pô, você pode. Assim, galera, Itaú, eu acho que dificilmente eu vou um dia abrir uma live falando mal do Itaú, tá? Tipo, só se eles mudarem muito, mas a área de investimentos lá é um negócio da China, assim. Da China não, porque a China tá osso, né? Mas é um negócio muito bom. Bradesco também melhorou muito o site, tá? Bradesco, como eu vi hoje, pra você ter ideia, esse site aqui, antes de preparar essa conversa aqui, que foi muito mais espontânea do que preparado. Ah, para quem não sabe, até a título de curiosidade, o Bradesco é dono do Edmundo Vasconcelos, ó, então tem até vaga aqui de auxiliar de enfermagem lá, ó, que legal. Aqui deve ser da Unibrad, né? É Unibrad, deve ser. Deixa eu colocar aqui o nome, investimentos, peraí. Investimentos. Ó, tem uma só aqui aberta, que é para Sorocaba, mas também é um lugar onde vocês podem consultar. Ó, cliquei aqui, além de mandar o currículo pro Gui, para quem a gente trouxe aí, enfim.
Ó, ele pede aqui, ó. Esse caso aqui, a vaga já pede CEA, tá? O que mais? Conhecimento de mercado, produtos, tal, vivência no mercado, superior. Vocês conseguem achar tudo por aqui. Benefício, vale alimentação, VT, participação no lucro, previdência. Tá faltando bônus. Tem bônus lá, Gui? Tá com bônus na área de investimentos lá do Bra? Tá assim, o PDE Legal, é como se fosse uma bonificação, atingindo os resultados, né? legal. Ó, do É Santander. que, é que o Ah, Bradesco não vende essas coisas, tipo de bônus, tudo, né? Então, por isso que acho que não fica constando na parte de vagas. tá. Ó, no Santander, vamos lá. Entrei no site, depois eu vou mandar o link pra vocês, tá? No grupo. Vagas disponíveis. Ó. Ô, Rô, Oi. uma dúvida. Geralmente essas vagas têm em outras cidades, né? Tipo assim, quando a gente se candidatar, tipo, a gente já, tipo, tem a certeza que vai precisar ir embora ou não? Tipo, pode ser home office, alguma coisa. Dá para conversar, tá? O Itaú, eu sei que eles têm uma flexibilidade grande. O Santander, eu não sei como que tá, né? Eu acabei me afastando um pouquinho ali deles, mas eu tenho bastante gente que eu conheço lá dentro. E o Bra, o Guilherme pode falar melhor para nós aqui, se tem vaga home office. É híbrido, né? Uma parte home office, outra presencial. Mas só que tem vaga em todo o Brasil mesmo. Mas se você se candidatar para uma vaga em São Paulo, você vai ter que ir no presencial aqui em São Paulo mesmo. Ah, entendi. Era a minha dúvida mesmo. Por causa que, né, aqui na onde eu moro, Itapeva, eu nunca vi vaga assim. Eu já vi em cidades maiores, mas aqui não. Mas era só uma dúvida mesmo. Tá bom, Eu obrigada. vou eu vou te dar uma notícia boa aqui, peraí. Aguenta aí. Vou mostrar o do Santander antes, eu já dou uma notícia mais tranquilo, né? Vamos falar assim. Santander, vamos ver o que tem de vagas aqui, ó. Santander, cadê? Legal Advisor, ó, que chique. Peraí. Tipo de cargo. Não, cadê? Palavra-chave. Deixa eu ver, investimentos. Assessor de investimentos AAA. Ó, esse aqui. Esse aqui eu acho que não existe mais, né? Esse aqui era o cargo. O meu era 2, eu era gerente 2 lá no comercial de investimento. Mas deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver essa vaga aqui, fiquei curioso. Ó, pode ser que tenha. Que ele ainda tenha uma vaga ou outra com esse cargo aqui. Enfim. Que não é. Provavelmente não é AAA isso aqui, tá? Mas eu não sei se tá por engano, enfim. Ó, deixa eu ver o que mais tem aqui. Aqui é Select. Aqui, ó, AAA. Assessor de investimentos AAA. Vamos ver. Será para poucos, tal. Perfil empreendedor, capacidade de construir, pré-requisitos, pelo menos CPA 20, desejável, mas não eliminatório ter CEA. Tá vendo, ó? Dá para entrar com 20 também. Diferencial, CFP e experiência como agente autônomo. Para quem não possui a certificação, forneceremos o curso preparatório CEA, tal. Meu concorrente. Formação, ensino superior completo, tal. Temos oportunidade, não sei o que lá. Presencial. O modelo é presencial. O Santander realmente é difícil achar alguma coisa remota. Até na pandemia foi difícil, mas não vou falar sobre isso aqui. Lembrando que eu não sou, não é uma vaga que eu recomendo ativamente, tá? Essa aqui do AAA, assim, na minha opinião, eu não acho que vale a pena você largar os seus direitos de bancário para algo que ainda não está tão validado. Agora, para quem é de fora do mercado, se tiver compatível com o salário, depois na mentoria eu vou falar sobre isso com vocês em detalhes, tá? Nessa aula aqui, mas bate-papo aqui não. Vamos lá, banco. Agora, XP Inc. XP Inc., pessoal, também vou falar muito mais detalhadamente, né, da minha vivência e pessoas, vou trazer pessoas de lá também para conversar com vocês. Tem o modelo agente autônomo, que é o que eu vivo hoje, tá? Hoje eu sou agente autônomo, e tem o modelo que eu já vivi, que é você ser funcionário da XP, tá? É, Existe um negócio chamado XP Anywhere, deixa eu ver se eles colocam esse nome aqui, ó. Aqui, ó, Banker Regional Anywhere. Que Banker é o assessor, tá? Que a gente fala. Lá na XP você é um banker, acho que até para fazer alusão ao private banking, assim, private banker, né?
Ó, Regional Anywhere. O que é o Anywhere? É o XP de qualquer lugar. Então, mesmo que você não queira ser agente autônomo, você pode ser um funcionário da XP, tá? E você tem uma oportunidade de se tornar, deixa eu ver a pré-requisito. Você pode se tornar um funcionário da XP e ser assessor remoto, trabalhar da sua casa. Eu falo porque eu já fui. Então, os caras te mandam notebook. Essa mesa que tá aqui até foi deles que eu peguei. Uma puta mesa bonita. Depois eu mando foto pra vocês, que tá meio bagunçado aqui. Não quero mostrar meu quarto bagunçado pra vocês. Tá toda a estrutura pra vocês trabalharem, tá? Uma oportunidade de ganhar bem. Ó, o conhecimento aqui, ó. Ó por que que eu falo tanto disso. Por que que eu coloquei essa disciplina na nossa mentoria? Ó. No da XP tá escrito isso, mas de todo banco tem, tá? Todo lugar tem. Conhecimento de produtos, perfil comercial e relacional. Não é aquele comercial transacional, que é boletar, pôr para dentro e ponto. Pronto. Não. É o que eu sempre falo isso pro Lucas aqui também. A nossa empresa, a gente não é uma empresa de transação. Eu não quero que você compre um curso meu e vá embora. Eu quero que você continue subindo Exatamente. comigo. Tipo, o Eu aprendo Guilherme, ele com o já Wesley, chegou ó. até O onde Wesley tá vocês aí querem ainda? chegar. Oi? O Wesley tá aí. O nosso objetivo é fazer com que vocês atinjam o objetivo de vocês, encurtar esse caminho, mas do jeito correto, munidos de informações corretas, de conteúdo correto. É isso. Tava conversando com o Wesley, porque o Wesley é de outra área também. Ele tá para migrar, mais ou menos acho que nem a Lari. Ele me perguntou isso. Pô, mas eu falei, ó, mais importante até do que o investimento em seu tempo, dedicação, é encarar isso como parte da sua profissão, né, Rô? Legal. É isso mesmo. Porque o mais, a galera hoje em dia, né, eu vejo até tanto no ramo, em todos os ramos, eu vou falar de investimento, que é o meu principal ramo, né, que eu tô todo dia com a escola. Todo mundo foca muito em adquirir lead novo. Mas aquele cara que passou o cartão para você uma vez, se você encantar ele, ele passa de novo. Olha o Guilherme aí. O Guilherme comprou curso nosso, tudo quanto é jeito. Várias vezes foi aluno nosso, e agora tá na mentoria. E já tá na área de investimentos. Então, esse é o nosso objetivo, é ter mais Guilhermes, porque a escola vai crescer com Guilhermes, não com uma pessoa que comprou um dia, ficou chateada e foi embora. Ou que resolveu falar, não quero ir de novo, não preciso. Então, vocês como especialistas têm que ter essa cultura. Ter um perfil comercial e relacional, tá? Isso é muito importante. Porque o transacional, é o cara que te vende um dog na rua e você nunca mais vê ele, tá? Experiência prévia em mercado financeiro. Pessoal, isso aqui, por acaso, tá? Nessa vaga tem esse pré-requisito, mas o que eu conheço da XP é que eles têm um programa bem forte de formação também lá dentro e dá para você entrar de outro mercado, tá? Só um recado para quem é mentorado, pode até se candidatar, se cadastrar nessas vagas, mas não entre em nada ainda antes da gente conversar, porque depois eu quero, na mentoria, eu vou explicar um pouquinho mais e no individual também para vocês sobre algumas vagas, algumas vantagens e desvantagens, mas tá aqui, as vagas existem, tá? Na XP e em outros lugares também. Trouxe o BTG para vocês darem uma olhada aqui. Ó, BTG Pactual, vamos ver o que tem aqui de vaga. Eu nunca tinha visto esse site, foi hoje a primeira vez, então com certeza, se eu que sou TDAH, estou navegando, vocês vão conseguir também. E recomendo também, galera, quem puder, né, participar das aulas da mentoria com a câmera aberta e pelo computador, eu agradeço, tá? Pra gente conseguir tornar algo bem, bem sala de aula mesmo. Que mais? Flui bem melhor, rola um dinamismo absurdo mesmo. Mas tudo bem, vai ficar tudo gravado lá, tá? Não esquentem a cabeça, não. Aqui, ó, investimentos. Analista de distribuição, analista de implantação, analista. Ó, isso aqui é legal, ó. Assessor de investimentos, ativação. Vamos ver a diferença, ó. O que é ativação? Vamos ver vaga. Ó, ativação, galera, basicamente é aquele cara, ó, se necessário CPA ou CEA, né, para começar. O Rodrigo, eu vou falar da Lari, a Lari é investidora, ela deve ter feito isso. A Lari foi lá e abriu conta no BTG para ver como é que era. E só que o dinheiro da Lari tá na XP e tá no Itaú. O que o cara de ativação faz? Ele liga, ele tenta conhecer a Lari que já colocou o pezinho dela lá dentro, já deu os dados dela no BTG e tenta trazer grana. Fazer a Lari começar a operar com o BTG. Então você não vai levar a sua carteira, você vai ativar uma carteira inativa de clientes que estão lá, mas tipo, são só custo para o banco, basicamente, tá? Ó, gestão rotativa da carteira dos seus clientes, focando em captar recursos em curto prazo, atualização constante sobre o cenário local e global, entender as estratégias dos gestores e mercado e ser capaz de explicá-los ao cliente. Isso a gente vai trabalhar muito na mentoria, tá? Esperamos de você formação completa, experiência em gestão de investimentos e clientes de alta renda, e necessário CPA ou CE. Essa vaga aqui está pedindo essa experiência, mas às vezes pô, o Gui, por exemplo, ele tem 7 meses lá como assessor. É uma vaga que pode ser boa para ele. Tá? Deixa eu ver o que mais. Cadê? Deixa eu voltar. Então, ativação, né? Um cara que tem que ter algum conhecimento já de mercado para ele conseguir ativar o cliente. Ele não vai chegar lá e ficar meio boiando, né? Deixa eu ver aqui.
A Necton também tem a Necton, tem até uma aluna nossa. Ah, caramba. Até essa camiseta que eu tô usando aqui foi uma aluna nossa que fez e me deu. Deu umas 3, 4 camisetas dessa, da hora, né? Rodrigo, profissionaliza a sua empresa, coloca um uniforme. Olha só, os alunos construindo a bebê. E era a Aninha que eu dava com uma outra moça, que era a Ana Tércia, que deu esse presente pra mim. Peraí, deixa eu ver. Cadê? Marketing, cadê, gente? Cadê assessor? Aqui, ó. Aqui, ativação, esse B2C. Ih, gente, peraí. Abrir outra. Bom, vou ver aqui mesmo. Bom, mesma coisa, buscar, entender estratégia, tal. Cadê? Desejar, ele pede CEA e ou CFP. Cadê? Salário, PLR, papapá, Gympass. Cadê, gente? Requisitos, tá, formação. Tá, ó. Sólida experiência em gestão. Aqui tem que ter experiência também na área, né? Para as vagas do Rio, caso seja formado em economia, é necessário ter o currículo. Nossa, não sabia disso, não. Nunca ouvi falar nisso. Peraí. Deve ser alguma legislação específica do Estado, né? Vamos ver a Necton aqui. Necton Investimentos. O Wealth já é um nível que não vai ser tão cedo. O Wealth Management já é o gestor de patrimônio, tá, pessoal? Já é um especialista muito high senior ali. Ainda não é o nosso nível de conversa aqui, tá? Cadê? Product Owner. Cadê, gente? Necton aqui, ó. Assessor, analista de back-office, B2B produtos e assessor de investimento da Necton. Vamos lá. Ó, ele pede alguma experiência, mas ó, essa minha aluna que tá lá, ela não tinha muita experiência não, tá? Então acho que dá para vocês entrarem, mas assim, depois da mentoria, obviamente, vocês vão estar muito mais experientes, fica muito mais fácil de convencer um gestor, né? Essas do BTG exigem mais experiência, ó, CPA 26 ou CFP, então, mais ou menos isso, tá? Mas da XP tem muita vaga, tá? Se eu passar por todas aqui, vocês enlouquecem, mas ó, assessoria de investimento, vamos ver essa. Aí, prospectar e estabelecer relacionamento. Tem nossa cultura, tem CPA 20, desejável. Então, você pode cadastrar seu currículo aqui. Banker, Anywhere. Esse aqui, queria ver o que é isso aqui. CONEN, não sei o que é isso. Aqui ele não especifica essa experiência com investimentos, mas tem muito aluno meu que era de agência, tá? Muito. Tipo, tem um que tá voando lá, inclusive. Que eu fiz um story com ele esses dias. Caramba, me fugiu o nome dele. Falei com ele agora há pouco, mano. Qual é o nome dele? Ai, me fugiu agora o nome dele, o sobrenome dele. Eu encontrei com ele em Jericoacoara. Tá bem pra caramba lá, tá na XP. Saiu do Itaú, largou o personalité pra ir pra lá. Super bem. Trazer ele também pra bater um papo com vocês. Cadê? Gente, acho que é isso no geral, tá? Não sei se agregou pra vocês. Queria escutar de vocês se tem alguma dúvida, se agregou. Para os alunos da mentoria, com certeza vai ficar gravado. Para os demais, talvez fique alguns dias, depois eu tiro, tá? E quem quiser saber mais informações, chama o Lucas lá no WhatsApp da VB, que a gente ainda tem algumas vagas e vai fechar amanhã, tá? A gente vai encerrar amanhã as inscrições da mentoria para começar uma outra campanha na escola e eu já começar a fazer a aula de onboarding com a galera. A Lari falou que fico feliz com por esses contratos de fora, legal. Deixa eu ver quem mais falou aqui. Mari, legal, legal. É isso, galera. Eu vou mandar os links lá no grupo, vocês todos, tá? Quem é da mentoria, eu só peço que vocês não aceitem nada, não se candidatem, porque a gente vai fazer isso daí no one-on-one. Eu quero falar para vocês, pô, acho que essa vaga talvez seja legal esperar, essa não, porque tem vagas que às vezes são boas, mas talvez possa não ser o melhor momento para você entrar, tá? Então aproveite que vocês entraram numa mentoria e usem o seu mentor, tá bom? Isso vale pra você também, viu, Gui? Que eu sei que você tá sendo bastante assediado aí, né? Você não pode falar muito, mas eu sei que você tem bastante assédio. Mas você tá feliz onde você tá, né? Isso que importa. Não, tô bem feliz, sim. Gosto tudo, então. Tá bom.
Galera, é isso. Bom sábado para nós. Beijo para elas e abraço para Obrigado, Gui. eles. Obrigado, gente. Valeu, Wesley, que tava no trabalho, na Luquinhas. correria. Lilian, Lari, todos. Obrigadão. Bom almoço a todos. Valeu. Abraço, galera. Muito obrigado.